YouTube, ele vende anúncio. Eles ganham mais dinheiro se os usuários passarem mais tempo ali e assistirem mais propagandas. O principal parâmetro que o YouTube busca aumentar é que as pessoas passem mais tempo ali, ao invés de estar passando, por exemplo, no Instagram. Luiz Lutz é uma das maiores autoridades em criação e crescimento de canais no YouTube. Muitas pessoas entendem mal, assim, o que é um algoritmo de recomendação. Todo mundo acha que o algoritmo é uma coisa só que vai decidir se o teu vídeo tem que ser entregue ou não. Quando, na verdade, o primeiro ponto de quebra ali é que todos os usuários têm um algoritmo único deles. Fundador da Curious, ele desenvolveu um método que une análise de dados, inteligência artificial e criatividade para transformar canais em verdadeiras máquinas de crescimento. Quem faz podcast ganha de TikTokers e Instagramers gigantescos. Cara, tô aqui pegando 1 bilhão de views por mês. Mas ele não tá mantendo as pessoas ali. As pessoas não estão ali assistindo, voltando, gostando daquele conteúdo, sabe? E aí, quando a gente vai vender, a gente fala isso. Olha o tanto de minutos que a gente consegue prender uma pessoa aqui. Porque no final do dia, o dinheiro desse mundo que a gente tá hoje tá em quem mantém mais atenção. Lutz já ajudou empresas e criadores a alcançar resultados impressionantes, como levar um canal do 0 a 100 mil inscritos em apenas um mês. E acumula cases de sucesso que vão de podcasts a canais faceless. O canal, a nossa própria empresa criou ali, Coelho Branco, e é um canal de filosofia, que com 3 vídeos chegou a 86 mil inscritos, eu acho. A gente já fez isso de conseguir 100 mil inscritos em um mês com vários outros canais. Então pra gente virou meio que um padrão ali legal de sempre buscar, sabe? Hoje, pensando em case, eu acho que a gente, de curso de YouTube, de plataforma de YouTube, é o que mais tem case. Centenas de alunos que já monetizaram seus canais e conseguiram viver disso realmente, sabe? No episódio, ele revela os bastidores do algoritmo do YouTube, explica como funcionam os sistemas de recomendação e mostra quais são os fundamentos que realmente importam para crescer na plataforma. Um mergulho profundo no que há de mais avançado em estratégia digital e no poder de entender a atenção humana. Como é que a gente parte do 0 para chegar a 100 mil seguidores? Lutz, todo mundo deveria ter um canal no YouTube? Acho que não, cara. Não? Eu sabia que você ia responder isso. Cara, hoje em dia a gente vê até mais frequente você conversar com uma criança, e antigamente a gente ouvia o pessoal falando, pô, eu quero ser astronauta, bombeiro e o caramba, e hoje a resposta mais frequente é ser youtuber. Eu acho que essa geração nova tá mais preparada para esse mundo, assim, eles cresceram nisso, viram que é realmente uma profissão interessante de se ter. Mas quando eu olho pra minha geração, que eu sou novo ainda, né, tenho 25 anos, mas pra minha geração e pra galera um pouco mais velha, eu não sinto que é todo mundo que conseguiria extrair ou lidar tão bem com a exposição que ter um canal no YouTube ou se expor na internet de qualquer forma, sabe? Então, apesar de que eu sinto que hoje o YouTube, de todas as plataformas que a gente tem, é a que traz mais, é a que é mais eficaz em ajudar a gente, empreendedor e tudo mais, a atingir nossos objetivos, eu não acho que ela é pra todo mundo. Eu acho que tem pessoas que vão sair melhor no TikTok, tem pessoas que vão sair melhor no Instagram. Eu sou um cara, por exemplo, que tem muita dificuldade com o Instagram, apesar de já ter viralizado vários vídeos lá também, ter conseguido aplicar o meu método de YouTube no Instagram e ter dado certo. Pra mim, a dinâmica da plataforma não me agrada tanto. Mas o YouTube já me agrada bem mais, sabe? Eu já consigo me organizar bem mais. E pra outras pessoas, não. Pra outras pessoas, o Instagram faz mais sentido, sabe? Não sei o que você pensa disso, mas o YouTube, apesar de sim também ser uma ferramenta que você vai usar para alcançar a gente de forma orgânica e tudo mais, os processos de trabalho, o dia a dia é completamente diferente de um cara que é full-time youtuber e um cara que é full-time instagrammer, assim, sabe? Cara, o meu trabalho no YouTube, ele virou meio processinho, né? Como eu tava te falando, eu levei 6 anos para chegar a 100 mil seguidores. E eu durante muito tempo não mudei. E eu sei que se eu tivesse mudado, eu teria entrado com um resultado mais rápido. Mas eu fiz muitos ajustes de marca, de posicionamento, até chegar no posicionamento que a gente chegou hoje. Onde eu trabalho muito bem o começo do episódio, com o trailer. Peguei isso, obviamente, do CEO lá do Steven Bartlett. Começamos a trabalhar uma capa muito mais estruturada, um título muito bom. Então, essas coisas fazem a diferença, né? Só que, cara, de fato, o mercado de podcast, ele é mega competitivo, porque todo mundo decidiu fazer canal de podcast. Eu tenho um canalzinho pequenininho, hoje tá com 20 mil seguidores, a gente posta basicamente os vídeos do Gelo. Só que assim, cara, eu quero aprender de YouTube.
Mesmo, do mesmo jeito que eu aprendi a fazer Instagram, TikTok também a gente vai bem, estamos com 750, Fê? Uns 750 mil Cara, seguidores. esse Instagram bombou, assim, desde que eu te conhecia, uns 2 anos atrás, ele bombou muito, cara. Estourou, né, cara? Você acertou a mãe ali no formato. Acertamos a mão, cara, e testamos, foi refinando e tal. Cara, eu peguei todos os elementos de um mentor meu, que é o Henry Armelin, eu gosto de falar, cara, ele é legal esse cara. Ele me deu todos os elementos para eu fazer. Ele falava assim, cara, o que é que dá resultado? Ele cara, eu fui trabalhando coisa por coisa. Falei, cara, então, se o que choca é o que conecta, eu não vou fazer dancinha, né? Cara, mas eu vou entrar na banheira de gelo, porque eu já entro na banheira de gelo. Então eu fui criando esses elementos. Que ele falou assim, cara, você pode chocar com uma casa foda. Mostra aí sua casa. Eu falei, cara, nem fudendo, isso eu não gosto de fazer. Então choca de outra forma. Choca com a sua disciplina, foi mais ou menos o que ele quis dizer. E isso eu acho que passa mais verdade do que mostrar a Ferrari e o carro. Sim. Porque você aluga, né, cara? Hoje, quando você olha para o mundo do YouTube e você fala assim, você é um podcaster famoso, você tem um dos canais mais importantes do YouTube hoje, mas você manja muito de YouTube. Quando você olha o YouTube podcast e o YouTube que não é podcast, como é que você compara esses dois mundos? Legal. Cara, primeiro ponto é que os princípios, os fundamentos, independente se o seu canal segue o formato podcast ou segue o formato Talking Head, que é aquela cabeça falante que a gente olha pra câmera assim e tá falando alguma coisa, segue o formato que o pessoal fala dark, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que como ficou conhecida, né? Lá fora é o que não aparece ninguém, né? Lá fora o pessoal chama de faceless, canal faceless. É um formato, é um tipo de formato. Se é documentário, se é algo mais interativo, tipo um canal desses de desafios de futebol que tem, tipo um MrBeast, todos esses aí, eles têm um formato diferente. Independente de qual seja o formato hoje, independente do nicho que o seu formato trabalha, os princípios, os fundamentos do que faz aquilo dar certo são exatamente o mesmo, para todo mundo. O que diferencia, às vezes, de um formato para o outro é a demanda e a oferta que eles vão ter. Então, o podcast hoje, o formato podcast, ele, por si só, vai ter uma demanda menor do que um formato Talking Head, assim. São menos pessoas que consomem podcast diariamente do que pessoas que consomem Talking Head diariamente. E aí depois entra um outro ponto, que é a demanda do próprio nicho. Então, quando a gente pensa em um podcast de entretenimento hoje, ele vai ter uma demanda muito alta, mas também uma competitividade muito alta e, portanto, fica mais difícil. Agora, quando a gente olha um podcast, que continua o mesmo formato, mas no nicho de autodesenvolvimento, de saúde, que é o nicho que eu tô, tem uma boa demanda também, mas não tem tanta competitividade. Então ficou um pouco mais fácil de crescer nesse cenário do que se eu tivesse começado lá e tivesse feito um podcast de variedades. Eu comecei o podcast tem mais ou menos uns 4 anos, um pouco mais de 4 anos. E naquela época tava bombando Flow, Podpah, e todo mundo criava podcast e fazia um podcast de variedades. E não só não me interessava, como eu também entendi que, bom, se eu quiser realmente crescer nisso, na velocidade que eu preciso, eu vou precisar ir para um nicho que tem muita demanda e tem pouca oferta. E aí foi ali que eu me encaixei, sabe? Esse é o primeiro ponto. No YouTube, basicamente, você precisa entender que o que vai dizer, o que vai mais predizer a quantidade de views que você vai pegar no primeiro momento é se aquilo que você tá fazendo tem alguma demanda. Uhum. Se eu fizer um canal hoje sobre jogos de tabuleiro, eu posso fazer um título maravilhoso, uma thumb maravilhosa, que, em média, meus vídeos não vão pegar muitas views. Eu vou conseguir viralizar um ou outro, mas, em média, meus vídeos não vão pegar muitas views. Claro que tem um mercado para isso também. Você pode, por exemplo, ter um micro nicho ali, e aí você vender os seus jogos de tabuleiro ali e tudo mais, mas é um nicho com pouca demanda. E aí, quando você joga isso para outros formatos, né, e que não só o podcast, eu sinto que fica um pouco mais... Você tem um pouco mais de possibilidades. Então, no Talking Head, por exemplo, você tem um pouco mais de liberdade em como que você vai editar aquele vídeo, em como que você vai tratar daquele assunto e tudo mais. O podcast, apesar de que, sim, a gente também tem muita liberdade, acabou que para as pessoas assistirem um podcast hoje, meio que tem que seguir a mesma dinâmica, assim. Em geral, as pessoas não assistem muitos podcasts solo, por exemplo. Coisa que lá fora não é tanto assim, né? Tem muito podcast solo. Mas hoje, geralmente, a gente precisa... As pessoas querem ver um entrevistador e um entrevistado. Ou outra dinâmica, assim, mais em grupo. Então, não, cara... Pensando em fundamentos de YouTube, pensando em princípios, o que faz um canal dar certo, o podcast e outros formatos vão seguir a mesma coisa. O que vai mudar ali é realmente oferta e demanda e vai mudar de nicho para nicho, sabe?
quando você olha para o que originou o clique dentro do YouTube, a gente sabe que tem, às vezes, a recomendação para a própria pessoa, a gente sabe que tem a busca. Eu acho que é um pouco disso que você está falando, dos fundamentos, né? Quais são esses elementos que a gente, quando vai estruturar um canal, a gente precisa se preocupar? Legal, cara. Bom, eu posso falar um pouco sobre como o algoritmo funciona, porque ele tem... Por favor. Muitas pessoas entendem mal, assim, o que é um algoritmo de recomendação. E não é por culpa delas, nem nada, nem porque elas são boas ou qualquer coisa do tipo. É bem fácil de entender, mas explicaram pra gente de um olhar errado. Todo mundo acha que o algoritmo é uma coisa só, que vai decidir se o teu vídeo tem que ser entregue ou não. Quando, na verdade, o primeiro ponto de quebra ali é que todos os usuários têm um algoritmo único deles. Eles têm ali uma série de informações que o algoritmo entende sobre eles, e a partir disso ele te recomenda algum vídeo. Você pode treinar uma conta no YouTube, por exemplo, para te recomendar exclusivamente vídeos que pegam poucas views. Então não vão recomendar vídeos para você, vídeos virais. Você pode treinar uma conta no YouTube, um algoritmo único, para só te recomendar vídeos com poucas views. Interessante, isso eu nunca imaginei que fosse possível. Exato, você pode treinar uma conta no algoritmo só para te recomendar podcast. Então é uma coisa bem interessante já de saber, é o primeiro ponto. O tipo de algoritmo que a gente está falando aqui é um algoritmo de recomendação. Você também é do mundo tech, então você sabe que tem um monte de outros tipos de algoritmo, mas o que a gente está falando aqui é um sistema de recomendação. Esses sistemas de recomendação surgiram ali nos anos 90, mais ou menos, com alguns papers que saíram, a galera de faculdade construindo, e um deles era o Group Lens. Não lembro se o paper saiu em 92, 94, um desses 2 anos, e ele trazia para o público, assim, uma nova dinâmica de entregar a informação certa para um usuário, para alguma pessoa. No caso, na época, a base de dados era uma base de notícias. Então, a partir dessas notícias, ele entendia para cada pessoa, assim, unicamente, qual que seria a notícia ideal para ela assistir. Os anos foram passando, teve o Netflix Prize, em 2006, que foi uma competição que a própria Netflix fez para ver se algum grupo de hackers, de malucos, conseguiam criar um algoritmo de recomendação melhor do que o que eles tinham na época. Eu não sabia, cara. É muito legal isso aí. Eles pagaram $1 milhão para quem conseguisse, em 2006. Uau. Quem conseguiu fazer foi um grupo de... Eu não lembro se foram ex-funcionários ou eram funcionários, mas a galera do Yahoo. Olha só. E eles conseguiram ali, um dos tipos de algoritmo de recomendação é o que faz um filtro que eles chamam de filtro colaborativo, né? Collaborative filtering. Tem outro tipo que é o content-based, e tem vários tipos de filtros diferentes. Hoje, todas as plataformas elas vão fazer mais um híbrido de tudo isso do que algo mais específico, né? Mas na época isso aí foi o que explodiu, assim, é o que fez, na época, o algoritmo de recomendação do Netflix ser tão bom. Então ele pegava... Por que é colaborativo, né? Porque ao invés de eu... Vamos imaginar um filtro de content-based, que é o filtro mais primitivo, digamos assim. Quando eu pesquisava no YouTube, por exemplo, ou um filme no Netflix, mas vamos dar exemplo do YouTube, como programar em Python, por exemplo. E eu clicava nesse vídeo, esse vídeo tinha sido mapeado com alguns atributos. Primeiro, é sobre programação, é sobre Python e tudo mais. Quando ele fosse me recomendar vídeos, quando ele precisava me recomendar novos vídeos, ele ia me trazer vídeos... principalmente sobre ou como aprender a programar ou como aprender a programar em Python, coisas bem específicas. Quando a gente fala de um filtro colaborativo, é que você como usuário, você assistiu como aprender a programar em JavaScript. O outro cara viu um vídeo sobre a diferença de um banco de dados relacional para um não relacional. O outro cara viu sobre o Python. Só que ele entende um padrão entre essas pessoas que assistiram esses conteúdos, e a partir disso que ele sabe que, bom, o fulano gostou daquele tipo de conteúdo, o outro gostou também, esse aqui também gostou, então o Lutz, que tem um padrão de conteúdo parecido, um padrão de consumo parecido com eles, vai gostar desses conteúdos também. E aí, ao invés de ele só me recomendar vídeos que seriam de Python, depois que eu assistisse um vídeo de Python, ele me recomendaria o do JavaScript, o de banco de dados e as outras coisas. Então fica algo muito mais escalável, mais palpável para todo mundo, né? Então esse foi a grande mudança assim, que ocorreu depois do Netflix Prize, que foram esses algoritmos colaborativos funcionando cada vez melhor. Então no Netflix, se você assistiu Matrix, você assistiu Clube da Luta e assistiu Poderoso Chefão e gostou, quando eu como usuário tivesse assistido Matrix e Clube da Luta, pro algoritmo é muito fácil recomendar para mim o Poderoso Chefão, porque ele já viu que você gostou, por exemplo. Então esse é o básico. O YouTube funciona muito parecido. O que vai mudar é como que ele identifica o que faz um usuário gostar de um conteúdo ou não, né? No Netflix, naquela época, você deve lembrar que eram aquelas estrelinhas que você colocava, então você dava uma nota 5, nota 4 e tudo mais. Não tem muitos elementos, né? No YouTube tem vários elementos, né? Inclusive, hoje o Netflix é uma das mais avançadas, porque eles, inclusive, recomendam thumbnails diferentes para filmes
baseado no seu comportamento ali. E Isso é eu muito já massa. percebi que eles sugerem a thumbnail, porque às vezes você pode dar spoiler, né? Então eles colocam a thumbnail do momento que você está. Porque se você avançar muito, você pode tomar um spoiler. Então, cara, eu achei muito genial, assim. É genial, assim, quando a gente olha pra algoritmo de recomendação hoje, eu olho pro Netflix e falo, caramba, o YouTube precisa ir por esse caminho, sabe? Se ele quiser garantir cada vez mais o watch time das pessoas, né? E aí que entra, né? O que faz pro YouTube, o que é importante pra eles? O YouTube, ele vende anúncio. Ele ganha dinheiro se você, como anunciante, quiser ir lá e anunciar alguma coisa, anunciar o teu livro, eu ir lá e anunciar minha empresa e tudo mais. É assim que o YouTube ganha dinheiro. Eles ganham mais dinheiro se os usuários passarem mais tempo ali e assistirem mais propagandas. Então, o principal incentivo, o principal parâmetro que o YouTube busca aumentar é o watch time. No final do dia é isso. É que as pessoas passem mais tempo ali. Ao invés de estar passando, por exemplo, no Instagram, ao invés de estar passando no TikTok e outras plataformas. Então, a forma que ele encontrou de fazer o algoritmo ficar cada vez melhor é falando assim, ó, tem esse parâmetro aqui, esse número X aqui que você tem que existe. O seu trabalho como algoritmo de recomendação é aumentar isso ao máximo. Então, uma rede neural, ela não precisa necessariamente de todas as instruções certinho, ele vai se adaptando e vai no final do dia sair com algum set de parâmetros e configurações ali que vai realmente aumentar o watch time em média de cada pessoa. E isso muda de usuário para usuário, sabe? Esse é o primeiro ponto. Ok, a gente quer watch time, como o algoritmo precisa aumentar o watch time das pessoas, mas de nada adianta o cara entrar na minha plataforma e não clicar em vídeo nenhum. Certo? Então, se ele não clicar em vídeo nenhum, ele não vai assistir vídeo nenhum e vídeo não vai dar watch time pra ele. Então, uma outra coisa que impacta muito é se aquele teu vídeo tá sendo clicado. Pessoas confundem, assim, com o CTR. O CTR, ele é uma métrica interessante, né, que é o click-through rate, é uma porcentagem baseada em quantas vezes seu vídeo apareceu, quantas vezes ele foi clicado. Mas o pessoal, ele se confunde, assim, em achar que se o CTR tá baixo, é ruim, se o CTR tá alto, é bom. Normalmente, por incrível que pareça, a gente até rodou uma análise estatística disso em todos os nossos canais, existe uma correlação negativa. Então, quando o CTR tá... uma correlação negativa de CTR e views. Então, quando o CTR tá baixo, as views geralmente estão maiores. E quando o CTR tá mais alto, as views geralmente estão menores, né? Vocês entenderam por quê? Aí a gente cria hipótese, né? A gente não tem como falar 100%, mas a hipótese é que quando o CTR tá alto é porque ele tá entregando para um grupo menor e mais específico de pessoas. Então, por isso que ele ganha... o CTR tá alto porque aquele vídeo teve poucas impressões. Tá. Aquele vídeo foi entregue para poucas pessoas mais específicas, então foi fácil convencê-las a clicar. Só que um vídeo de mais de 1 milhão de views, cara, você entrega pra uma base de dados gigantesca de pessoas e pessoas diferentes. Por isso que o CTR fica mais baixo. Mas aí as views aumentam. Interessante. E aí, beleza. E aí, então a gente temos que aumentar o time, temos que conseguir cliques. Então, no final do dia, nós, como criadores de conteúdo, nosso papel é que nosso vídeo chame mais atenção do que os outros, porque o YouTube é muito competitivo, é da própria natureza do algoritmo do YouTube fazer um negócio que chama geração de candidatos. É como se ele pegasse ele tem que recomendar 10 vídeos pra você, Marcelo. Ele vai colocar esses 10 vídeos num coliseu, assim, e vai fazer esses 10 vídeos competirem entre si. O vídeo que vencer vai ser o que vai ser recomendado pra você. Ele faz isso o tempo inteiro. Então, o YouTube é muito competitivo. E nós, como criadores, nosso papel é que, em vez do cara clicar no podcast do Lúcio, ele tem que clicar no podcast do Marcelo. Porque a atenção é algo escasso. As pessoas, se elas vão ter ali no máximo 1 hora por dia, por exemplo, pra ver um vídeo no YouTube, elas podem passar essa 1 hora ou no YouTube, vendo os vídeos do Marcelo, ou do Lúcio, ou de outra pessoa, ou podem passar essa 1 hora no Instagram, por exemplo. O YouTube não quer isso. Então é algo muito competitivo. Ele vai decidir qual vídeo vai ser recomendado baseado em quem que ganha nessa competição, basicamente. Só que para cada usuário diferente. Então é algo difícil da gente, no primeiro momento, entender como hackear esse algoritmo, então. Não é tão fácil, sim, ter um insight sobre isso. Mas isso já diz pra gente algumas coisas. Já diz pra gente que, bom, independente de qual seja o nicho que eu tô, ou o tanto de demanda que tem no meu nicho, no meu formato, eu vou ter público ali, sabe? Eu vou ter gente ali que vai precisar ser entregue. A grande questão é que o conteúdo que eu tô produzindo, ele, primeiro momento, chama a atenção das pessoas. Esse seria o primeiro princípio. Chama atenção. Ou seja, numa lista de 12 vídeos que o cara tá sendo recomendado ali, a pessoa bate o olho e tem vontade de clicar. Segundo ponto, captura a atenção dessas pessoas, que daí é o que você falou da introdução do vídeo, primeiro 1 minuto. E a gente pode pensar nos primeiros 10% de um vídeo, geralmente.
se aquilo retém a atenção dessas pessoas, que depois que eu conseguir capturar, eu preciso manter o máximo de tempo possível ali. Isso não necessariamente é só sobre aquele vídeo específico, é se o cara, depois que ele assistiu aquele teu vídeo, ele assiste outro teu. É se o cara, beleza, ele talvez clicou ali no teu vídeo, mas aquele convidado especificamente ele não curtiu, mas ele clica em outro. Então não tem problema o cara sair no meio do vídeo, desde que ele esteja passando a maior parte do tempo ali no teu canal. Sim. Ou em canais muito parecidos com o teu. E no último ponto, assim, é converter aquela atenção. Então o cara virar um inscrito, virar uma pessoa que tá ali o tempo inteiro comentando e tudo mais. Isso tudo tem um peso menor, assim, mas existe esse peso. No final do dia, a gente, como criador, tem que chamar a atenção com o título, thumb e principalmente o assunto, a ideia, o tema daquele vídeo, que é o que carrega a demanda. E em segundo ponto, capturar aquela atenção com a introdução. Lembra que eu falei que é uma coisa competitiva? Sim. Então hoje, se você consegue fazer o cara ficar 5 minutos do teu vídeo, por pior que isso seja pra um vídeo de 1 hora, já é melhor que a maior parte dos outros vídeos, sabe? As pessoas não passam mais de 1 minuto no vídeo no YouTube, cara. A pessoa clica em um, não gostou, ela sai, vai pra outro. Então, se você conseguir manter o cara por 5 minutos, que é pouco, você já ganhou na competição. Por isso que pra gente, como podcaster, quando a gente faz uma intro bem feita, a gente tá ganhando a competição de todos os podcasts que não fazem. O que eu percebi, né, cara? Assim, chegou um determinado momento que eu falei, cara, que interessante. Eu não sou muito grande, assim, porra, cara, tem uns podcasts gigantescos, você é grande, o Fermento tá grande e tal. Quase 120 mil, né, nós estamos. E o AdSense, cara, ele vem interessante, cara. Ele vem interessante. Quando eu parei pra prestar atenção, eu falei, caramba, cara, estamos ganhando $500 aqui todos os meses. Falei, que legal, daqui a pouco foi pra 750. Recentemente, $1.500, eu falei, caramba, cara, agora tá começando a ficar legal esse negócio aqui, né? Porque a retenção que a gente tem, cara, esse negócio é um poder do conteúdo longo, né, cara? Cara, com certeza. Eu não sei qual que é o seu pitch na hora de fechar com uma marca pra patrocinar e tal, mas hoje uma das coisas que a gente mais coloca no pitch é que, ok, você tá querendo fechar com um Instagrammer ou com um TikToker ali que pega, às vezes, 1 bilhão de views por mês, mas olha esse número aqui, quantos minutos as pessoas passaram assistindo o nosso conteúdo. Cara, quem faz podcast ganha de TikTokers e Instagramers gigantescos. De longe, né? De longe. Impacta bilhões de pessoas. O pitch do cara é o contrário. O pitch do cara do TikToker, do Instagramer é, cara, eu tô aqui pegando 1 bilhão de views por mês. Mas ele não tá mantendo as pessoas ali. As pessoas não estão ali assistindo, voltando, gostando daquele conteúdo, sabe? E aí, quando a gente vai vender, a gente fala isso. Bom, olha o tanto de minutos que a gente consegue prender uma pessoa aqui. Eu nunca usei isso. É muito interessante usar isso. Isso é muito interessante, cara. Porque no final do dia, o dinheiro desse mundo que a gente tá hoje tá em quem mantém mais atenção. Esse é real. Todas as plataformas competem entre si e nós, como criadores, estamos competindo entre nós, né? Então, quem mantém mais atenção, por isso que o podcast é tão legal, apesar de que a gente não consegue pegar tantas views assim absurdas igual outros tipos de canais, a gente consegue realmente, no final do dia, pegar mais atenção do que os outros canais, sabe? Então... Cara, você, quando eu te conheci, você tava crescendo o podcast, você já tinha lançado uma vez seu curso, depois a gente acabou entrando, não sei em que curso foi, o Felipe fez, foi quase que uma mentoria que você fez, né? Teve um que foi o curso, eu comprei esse curso, depois o Felipe participou de uma mentoria que você entregava, você estava ao vivo, etc e tal, só que eu vi que esse negócio continua andando. Cara, você montou uma empresa disso, né? Exato, cara. Qual que é o nome da empresa e o que ela faz? Cara, a empresa chama Curious. Um dos valores nossos ali, quando a gente vai, por exemplo, contratar alguém e tudo mais, é que a pessoa tem uma curiosidade insaciável, assim, que ela tem realmente uma sede por aprender, não só uma sede, mas ela goste daquilo, ela goste de pegar um livro e ler, de buscar uns assuntos nada a ver e ler, de trazer uma coisa nova pra gente tentar implementar. Então a empresa chama Curious, né, curioso ali em inglês, e hoje ela cuida de 4 principais produtos, né, a gente tem o Lutz Podcast, que é o podcast que a gente tá falando, é um podcast primariamente voltado à saúde mental. Então é o nicho que a gente tá ali mais inserido. Às vezes eu trago um conteúdo diferente ou outro, então a gente trouxe ali um sobrevivente do Holocausto há um tempo atrás. Foi um episódio muito foda. Cara. Pra mim é um episódio que, assim, é histórico, vai ficar pra história. Uau. É um dos meus favoritos e é uma coisa única. Mas, tirando esses episódios mais esporádicos que às vezes a gente faz de história e tudo mais, de física, 80% do conteúdo é sobre saúde mental. Que é um assunto que me pega muito, que eu acho muito importante e cada vez está mais importante. Então, para mim, o Lutz Podcast tem esse espaço hoje. A gente tem as minhas mentorias e consultorias, que daí eu dando um direcionamento para um criador, às vezes para uma empresa menor.
A gente tem a Ordem do Coelho, que é o coelho do coelho branco, do Matrix, né? Siga o coelho branco. E a Ordem do Coelho é uma plataforma, uma comunidade, onde tem ali uma série de cursos já de YouTube mesmo, de edição de vídeo, de edição de imagem, de IA. Tem algumas gravações de mentorias que eu já dei anteriormente, tem outras coisas do tipo. Mas é uma plataforma, assim, pra galera que às vezes é um cara igual eu era há 6 anos atrás e queria começar um canal no YouTube. Sabe? Uma pessoa Mega única. curioso e que vai andar bem sozinho. Exato. Então hoje, é difícil metrificar isso, mas de todas as pessoas que eu conheço, assim, pensando em case, eu acho que a gente, de curso de YouTube, de plataforma de YouTube, é o que mais tem case, cara. A gente tem hoje centenas de alunos que já monetizaram seus canais e conseguiram viver disso realmente, sabe? E aí, né, entra um outro ponto, tem a comunidade junto da Ordem do Coelho, que é onde as pessoas ali vão conversando, tiram suas dúvidas. Eu tô ali diariamente mesmo, então eu separo todo dia 1 hora por dia pra conversar com a galera ali. Legal. É algo prazeroso pra mim. Essa Ordem do Coelho. E mais recentemente a gente tem o braço ali, o produto, que é o nosso BPO, né, que é onde a gente pega empresas de mais de médio porte ou grande porte e aí a gente tá preparado para cuidar 100% do canal dessas pessoas. Cuida de 100%. 100%. Tá? Hoje a gente tem um time ali que tá com narrador, com roteirista, com editor, com estrategista de YouTube totalmente voltado a fazer um canal no YouTube e rodar 100% sem o cara precisar botar uma mão ali. Claro que muitos clientes vão achar interessante que o CEO da empresa apareça. Isso que eu ia perguntar. E a imagem? E os inserts? Como é que fica essa parte? Exato. Essa parte a gente vai dando direcionamentos pros caras, assim, ó, de como que ele tem que gravar e tudo mais. A maior parte dos clientes hoje já pedem pra gente trazer a estratégia de conteúdo em si. Então a gente já chega com tudo que o cara tem que fazer pra produzir naquele mês para garantir o máximo de views possíveis. Então a gente já chega com a ideia de título, de thumb e com o roteiro pronto. Legal. Exato. Tem gente que não se dá bem com roteiro, tem gente que se dá bem com roteiro e telepronto. E a gente vai se adaptando. Cada cliente a gente tem que se adaptar, né? É único. Exato. Então, mas a gente tem, por exemplo, o reservatório de dopamina, que já veio com uma ideia diferente. A gente não quer que apareça ninguém. A gente quer que rode sozinho, sem ninguém precisar estar ali Não tem uma face, um rosto. Não tem uma face, exatamente. Tem uma narradora, né? E aí, para quem não sabe, o reservatório de dopamina é uma das empresas do Wesley, né? Exato. E que tem, eu não sei o número atualizado, mas tem mais de 200 mil assinantes. É um fenômeno. E a gente pode falar de número? Claro. De resultado? Sim, tranquilo. Conta o resultado que vocês fizeram nesse canal, porque vocês começaram esse canal do zero. Sim, exato. Assim, o reservatório de dopamina chegou pra gente com o seguinte desafio, né? Bom, o Wesley vai ter uma filha, né? Já teve agora, acabou de nascer. E ele vai se distanciar um pouco mais da criação de conteúdo, não vai ter mais tanto tempo. O Wesley já tá com as suas empresas, já tá bem de vida, ele não precisa mais estar tão presente mesmo na operação, né? E produzir conteúdo toma tempo. E aí o desafio que eles chegaram pra gente é o seguinte, ó, a gente quer lançar esse canal, mas a gente não queria que o Wesley aparecesse. Será que vale a pena a gente contratar um ator, alguma coisa do tipo? E eu falei, não, vamos tentar fazer um canal faceless, né? Um canal dark, que a galera chama, um canal onde realmente não tem um rosto ali. Foi o que a gente propôs. E aí o desafio que eu propus pra eles e pro meu time é assim, não vamos divulgar isso em lugar nenhum. Eu quero que esse canal, o case dele seja totalmente orgânico e totalmente baseado no algoritmo de recomendação do YouTube. Que animal. O Wesley não vai postar isso, pelo menos até o canal começar a deslanchar. Vocês não vão postar isso no perfil de vocês. E eles concordaram. E aí foi isso, em um mês, com 20 vídeos postados, a gente chegou a 100 mil inscritos. Caraca, 20 vídeos. Exato. Fez 100 mil seguidores. Já chegou a plaquinha? Eu acho que eles pediram lá, estão esperando chegar. Mas esse nem é o case mais absurdo que a gente tem. É óbvio, é um case maravilhoso, mas a gente tem um case também, não sei se você chegou a ver, que foi um canal que a nossa própria empresa criou ali, que chama Coelho Branco, que daí é um canal de filosofia, que com 3 vídeos chegou a 86 mil inscritos, acho. Eu acho que você postou uma vez e eu lembro de ter entrado. Exato. A gente, então, pra mim é uma diversão. Também é faceless, né? Também é faceless, exato. Nesse caso eu mesmo narro ali, mas mesma coisa, eu nunca divulguei em lugar nenhum. Na época eu nem era tão grande assim na internet quando eu criei, mas foi um case ali também que com 3 vídeos quase batemos aí 100 mil inscritos. Então, depois eu parei de postar por coisa da vida. Mas foi um outro case legal também. A gente já fez isso de conseguir 100 mil inscritos em um mês com vários outros canais. Então pra gente virou meio que um padrão ali legal de sempre buscar, sabe? E é isso, aí a gente fecha esses clientes. O cara às vezes, como eu falei, quer aparecer, às vezes o cara não quer aparecer, às vezes o cara tem roteirista, às vezes o cara não tem roteirista. A gente vai ajustando o orçamento com isso também. Mas a gente tá preparado pra cuidar 100% de um canal no YouTube hoje, sabe? Cara, isso é muito legal porque a gente tá numa era onde a informação, ela tá muito abundante, né? Qualquer coisa que a gente quiser, a gente vai pegar essa informação. Mas eu acho que as pessoas estão percebendo que só a informação não serve para todo mundo.
serve para uma parcela, e eu acho que pequena das pessoas, assim como você, que é mega curioso, vai lá, descobre, fica imerso, aquilo faz sentido um momento na cabeça, você consegue aplicar. Tanto que foi o que você fez algumas vezes, não foi uma vez só. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas busca conhecimento, mas trava. Não sabe como avançar. Então, quando você parte nessa fase da vida onde há a resposta de todas as nossas perguntas, e você fala assim, cara, eu faço por você, cara, isso é muito legal por diversos sentidos. Porque, primeiro, tem que ter muita confiança em saber o que fazer. Segundo, isso tira um peso enorme de uma empresa que o foco dela não é produzir conteúdo. Exato. Né? Exato. Então, às vezes a gente pega uma empresa de suplementos, que os caras estão focados em que os atletas deles vão lá e ganham um Mr. Olímpia, e a gente consegue cuidar de toda a parte estratégica de edição e tudo que eles precisam para poder justamente que esses atletas alcancem mais números, mas não necessariamente fiquem maiores, né? Então é cada um na sua área ali. E o YouTube pra mim foi uma coisa que caiu um pouco no meu colo, assim, nunca foi meu sonho ser youtuber. Eu nunca tive um sonho assim, de ser alguma coisa. Você foi puxado, né? Você foi puxado. Eu achei divertido a ideia de que, bom, existe aqui um algoritmo que você precisa entender e a partir disso você conseguir viralizar um canal e eles te pagam por isso. No início foi essa diversão, assim, sabe? Então até no começo eu tinha um pouco de dificuldade de enxergar, por exemplo, o Lutz Podcast como um podcast que as pessoas realmente gostavam. Que eu pensava, só deu certo porque eu entendo do algoritmo e tal. Mas não, hoje eu sei que é um podcast que muita gente é fã, que adora, assiste todo dia e tudo mais. Mas pra mim foi muito isso, foi uma coisa que me trazia muita motivação, assim mesmo, de buscar, de aprender, de tentar, de testar. E aí quando você pensa que... Quando eu olho hoje, assim, eu penso que, bom, de 100 vídeos que eu posto, 60, 70% desses vídeos vão dar super certo, sabe? Porra, muito alto, cara. E se você tivesse, por exemplo, um cassino que você tivesse essa chance, eu duvido que qualquer outro aí também não estaria. Então, pra mim, o YouTube foi isso. O YouTube pra mim foi a forma que eu encontrei, que eu gosto pra caramba, é um desafio intelectual legal pra mim. Muitas pessoas veem valor nisso, eu consigo ajudar muitas pessoas próximas, pessoas que eu gosto, empresas que precisam disso. Mas que virou algo garantido, digamos assim. Uhum. É algo que, graças ao nosso conhecimento, que a gente demorou anos para adquirir, das tecnologias que a gente faz, a gente consegue hoje ter um padrão de acerto bem alto, assim, sabe? Então, é isso. Cara, vamos pegar um case, não precisamos dar nome, mas só para entender, cara, o canal tá nascendo. Vamos começar a produzir um conteúdo. O que é o trabalho que vocês fazem? Cara, a gente já sabe nicho, já entendemos o cliente. Como é que a gente parte do zero para chegar a 100 mil seguidores? Legal. Qual que é o trabalho que está por detrás disso? Qual que é a frequência de publicação? Qual que é o tamanho do vídeo? O que é que sai daí dessa estratégia? Perfeito, cara. Bom, o primeiro ponto que eu acho legal falar sobre isso é que, apesar de que todo mundo trabalhar na Curious serem pessoas curiosas e criativas demais, a gente tenta depender o menos possível na nossa intuição, na nossa criatividade. A gente é bem baseado em dado, em um que realmente já se mostrou funcional historicamente. Então, um conceito só pra galera entender, que a gente usa muito, assim, que é a base fundamental do nosso método, é o conceito de vídeo outlier. Uhum. Eu já entro o que é isso, mas hoje a gente tem uma base de dados de mais de 10 mil vídeos outliers, que a gente scrapou do YouTube. Animal. Que a gente usa pra poder treinar nossas IAs, pra gerar títulos bons, thumbs boas e tudo mais. Mas um vídeo outlier é o seguinte: a gente tem um canal ali no YouTube com 10 vídeos postados, né? Desses 10 vídeos postados ali, a média de views que ele pegou foi 10 mil, por exemplo. Se eu posto um vídeo e ele me dá 100 mil views, esse é um vídeo outlier que tem uma pontuação de 10x, né? Uma pontuação de 10. Porque ele pegou 10 vezes mais do que a média daquele canal. Se eu tenho um canal que a média de views dele é 100 mil e ele pega 100 mil num vídeo postado, aquilo não é um vídeo outlier. A gente não usa pro nosso método. O nosso trabalho hoje, o nosso principal trabalho hoje vem de ter o máximo possível de vídeos outliers no nosso baú de referências, no nosso banco de dados, e utilizar isso de alguma forma. Hoje a forma que a gente utiliza é a seguinte: o cliente chegou, me dá um exemplo de algum nicho, de alguma coisa, por exemplo. Vamos pegar o meu canal, Marcelo Toledo. Marcelo Toledo. Cara, hoje apesar de eu ser mais conhecido como o Homem do Gelo, como a gente quer me posicionar, né? Porque todo mundo me encontra na rua, o Homem do Gelo e tal. Eu sou empresário, palestrante e autor. Legal. E aí, acho que a bio do meu Instagram, ela explica muito bem. Eu construo empresas e eu transformo pessoas.
como é que eu transformo a empresa? Transformando as pessoas, né? Então é um pouco isso. Meu trabalho, eu ganho dinheiro com empresários, mas eu impacto gente com desenvolvimento pessoal, sabe? Perfeito. Então eu gosto muito de falar desses dois assuntos. Então, autoconhecimento, tudo que envolve essa possibilidade de falar de autoconhecimento, etc., eu gosto de falar. Eu tenho uma base filosófica muito forte, então na minha vida eu busco a excelência em tudo, sabendo que a excelência é um modo de viver e não um lugar que se alcança. Então, é sobre essas coisas que eu quero falar. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, já vou te dizer o dilema, assim, né? Meu time chegou pra mim e falou assim, não, agora a gente vai começar a postar toda semana e uma das coisas que a gente vai colocar aqui cara, uma semana vai ser um vlog para pegar seu lifestyle, a outra semana vai ser um vídeo técnico, pra gente falar sobre alguma coisa técnica. Cara, eu falei, puta, isso é chato, galera, isso o pessoal não gosta e tal. Isso tudo achismo, porque a gente não olhou dados. Esse é o contexto. Como é que a gente iria para um caminho interessante aqui? Legal. O primeiro ponto que eu perguntaria pra você, ou pra quem for fechar com a gente nesse caso, tem algum formato que vai te agradar mais? Igual você comentou aí de vlog, ou depois algo mais técnico. Eu gosto do como é que você falou o termo do cara que fala na O câmera? Talking Head. Eu gosto do Talking Head. Cara, eu gosto porque eu acho que ele é prático, objetivo. Exatamente. Ele entrega. Eu gosto quando ele é bem editado. Então tem bastante B-rolls. Eu gosto quando o cenário é lindo, porque retém. E eu gosto também do vlog. Eu conheço muita gente, né? Você também. Eu acho que eu não aproveito isso muito bem. Às vezes eu vou... Cara, eu tava agora com o Paulo Vieira. Eu tava semana passada com o Thales. Essas pessoas são muito interessantes. Então eu gostaria de fazer um misto de Talking Heads com pegar esses eventos e extrair algum conteúdo disso. E qual que é o teu objetivo com o teu canal? Vender alguma coisa específica ou simplesmente aumentar a tua base de seguidores? Meu principal objetivo é me divertir, em primeiro lugar. Legal. Segundo objetivo, a gente quer sim gerar mais resultado para os meus produtos. Porque eu me posiciono como hoje a gente enxerga o Marcelo Toledo como um canal de atração de muita gente. Hoje só no Instagram a gente impacta 50 milhões de views todos os meses. E isso alimenta as minhas empresas. E o YouTube ele é mais um elemento que entra aqui para fazer isso. Então eu não quero fazer coisa só nichada, eu quero fazer coisa que expanda bem. Deixa eu te contar uma coisa rápida. Desde que eu comecei a empreender, receber e enviar dinheiro para o exterior sempre fez parte da minha rotina. No começo tentei usar o banco tradicional e me arrependi, obviamente. Taxas altíssimas, demora, burocracia sem fim. Até que eu comecei a utilizar a remessa online. E nunca mais perdi tempo, nem dinheiro. Hoje, todo mês eu uso para receber os proventos dos meus produtos de conteúdo. Se você precisa enviar ou receber dinheiro de fora do Brasil, seja empresa ou pessoa física, e ainda não usa a remessa online, você está perdendo tempo. remessaonline.com.br. Agora, segue o jogo, bora de volta para o episódio. Perfeito. No teu caso, a gente começaria com um diagnóstico de canal. Então a gente olharia para esse teu canal, que é diferente do podcast, e tentaria encontrar ali o que o público que você já tem ali tá mostrando pra gente no Analytics do YouTube e também com as nossas ferramentas internas que às vezes o Analytics do YouTube não entrega tudo ali de cara, a gente precisa extrair aqueles dados e analisar por detrás. Então a gente faria um diagnóstico de canal, a gente faria uma call com você para te explicar, ó, o seu canal, ele tá nessa situação, esse é o público que você tá atingindo, e daí a gente já entraria com uma estratégia assim, e eu acho que você deveria ir por esse caminho. E aí eu traria para você, provavelmente, baseado no que você me falou, um formato bem definido, o que você deveria fazer nesse formato. Eu teria dificuldade agora, no primeiro momento, de tentar misturar formatos demais. Em geral, a gente vê que isso não funciona tão bem. Legal. E aí, quando o cliente quer misturar demais, a gente sempre dá o disclaimer, fala assim, ó, você vai... Não é que é problemático fazer isso, não é problemático. Mas, se você quiser ter resultado em 3 meses, por exemplo, não vai ser misturando muitos formatos que você isso vai conseguir. Porque eu acho que eu entendo o que você está querendo dizer. É porque a gente precisa aprender? É pelo processo de aprendizado, ter um formato só? Não. Ou tem uma relação com treinar o algoritmo? Um dos formatos que você escolher, vou imaginar o Talking Head ou o Vlog, e aí não tem como saber qual deles, mas um deles vai pegar mais views do que o outro. E aí quando você fala pra mim, eu vou do meu tempo investido, eu vou investir metade em Talking Head e metade em Vlog. O que vai acontecer é que o seu canal vai crescer numa taxa 50% menor do que ele poderia crescer. Porque eu poderia estar apostando no que vai dar mais resultado. Exato. Entende? Então, geralmente a gente recomenda que a galera fique num formato só. Tá. Assim,
pensando hoje nos clientes que a gente tem, metade segue o que a gente fala nesse sentido, a outra metade fala, não, tudo bem se a gente crescer mais devagar, mas eu acho que é importante pra gente, e a gente fala, não, dá pra fazer crescer também, só vai demorar mais. Beleza, esse seria o primeiro ponto. E aí a gente tem que chegar pra você com o nosso trabalho, chegar pra você com todas as ideias de assunto e tema que você tem que falar, e com todos os títulos e thumbs já prontos. Porque isso é o que mais vai impactar no crescimento do seu canal, cara. Essa é a realidade hoje. Você pode ter uma edição super foda, você pode trazer o Thales Gomes, trazer todo mundo pra participar do seu canal. Se você não tiver um título e thumb bom ali, e o assunto que vocês estão trazendo ali não ser um assunto que tem demanda, seu canal não vai pra frente. Então, o nosso principal ponto de ação é chegar pro cara assim, ó. Essa aqui é a lista de vídeos que você vai produzir. Esse aqui já é o título e thumb já pronto pra você. E o assunto é esse. Você aprova isso? Às vezes o cara fala, não, essa ideia aqui eu não acho que combina comigo. Eu falo, beleza, vamos buscar outros caminhos então. E a gente vai montando o plano de ação para aquele mês, por exemplo, pro cara. E aí se for um cara que, como é o caso de alguns clientes, quer também só sentar lá na cadeirinha dele e ler um teleprompter, a gente já escreve o roteiro e já manda pro cara junto. Às vezes o cara não quer isso, mas ele quer ter um direcionamento, uma big idea do que seria aquele vídeo. E a gente traz um direcionamento pro cara, ó, esse vídeo eu quero que você leve mais pra tal caminho e tudo mais. Então, a gente vai se adaptando de acordo com o que o cara precisa. Mas no primeiro momento seria isso. A gente chegaria com você, com todas as ideias prontas, passaria por uma aprovação. Se a gente é meio chato às vezes. Então, se você fala assim, não quero fazer essa ideia, eu vou perguntar por quê. Mas tem certeza, isso aqui a chance disso aqui dar certo é... Uhum. Essas ideias a gente gerou a partir daquele banco de dados que eu te falei, de mais de 10 mil outliers que a gente tem hoje. Você tá fundamentado em dados. Então Exato. não é opinião, é um fato. Exato. E aí hoje a gente tem técnicas que a gente usa pra poder extrair o melhor disso. Então, tem vídeos, cara, que a gente vai simplesmente pegar o título e thumb do vídeo gringo e vai replicar. Só que o problema disso é que outras pessoas conseguem fazer a mesma coisa. Uhum. Então, em geral, a gente tenta não fazer isso. Mas, querendo ou não, funciona muito bem. Se você for o primeiro a trazer, funciona muito bem, cara. Essa é a real. Mas, a grande sacada, o grande segredo, assim, que a galera precisa extrair desse papo aqui, e pra você extrair no teu canal também, é você misturar essas ideias. Por quê? Se um vídeo é outlier, ele tá provado que a intro dele é boa, que o título dele é bom, que a thumb dele é boa, que a ideia é boa, que o roteiro é bom. E você pode simplesmente pegar um elemento de cada um dos vídeos outliers que tem ali e ir montando o seu Frankenstein, um vídeo só que é um Frankenstein dos outros que já deram certo. Uhum. Então você vai pegar o assunto de um, que já demonstrou que tem demanda porque ele é um outlier, com o título e thumb de um, que já demonstrou que tem que funcionou como uma ferramenta de atrair cliques. E aí o que a gente faz muitas vezes é extrair um template, uma estrutura de cima desse título aqui. Então às vezes aquele título não faz sentido com esse assunto aqui. Então a gente vai lá e extrai uma estrutura disso. Você pode pedir pra uma IA extrair pra você, por exemplo. E hoje a gente tem também uma lista hoje com um monte de estruturas outlier já prontas. E aplica então a ideia de um com a estrutura de título do outro. E às vezes a gente pega a thumb de um outro também, assim, os elementos da thumb de outro pra esse aqui. E a gente vai construindo nossos vídeos só com elementos que já foram comprovados historicamente que deram certo. Uma vez ou outra a gente arrisca uma coisa assim que vem da nossa cabeça. Só que, sendo bem sincero com você, o que tá na nossa cabeça que a gente acha que vai dar certo é provavelmente algum vídeo que eu pensei há 2 anos atrás, ouvi 2 anos atrás, que tá na minha cabeça e aí eu tive a ideia. Sabe? Não é realmente algo genial, uma criatividade ali que às vezes dá certo e o vídeo pega 1 milhão de views, não. É uma coisa que eu vi há 2 anos atrás. Então, pra gente ter os resultados que a gente tem hoje, daquilo que eu te falei, que bom, se você jogasse no Blackjack e ganhasse sempre 70% das vezes, é com base nesses dados. É sempre utilizar elementos de vídeos que já deram certo. E tudo que a gente constrói pro nosso cliente, o que a gente construiria pra você, e o que eu recomendo meus alunos construírem pros canais deles, é justamente isso. Já um planejamento, com todos os vídeos que vão ser postados naquele mês, por exemplo, e com título, thumb e ideias, já que são Frankensteins de outros vídeos outliers. Fantástico. Esse é o método, sabe? E duração do vídeo. Boa. E frequência de publicação. Boa. Porque esse é um ponto que impacta diretamente em, por exemplo, quem for fazer, se for Talking Heads, né? Porque eu vou ter que estar em algum lugar gravando, vai consumir meu tempo, e a frequência também, né? Porque exige um compromisso e uma rotina, né? Exatamente, cara. Então, o primeiro ponto é que não existe no YouTube hoje nada que indica que tem uma duração de vídeo ideal. Então, tem vídeos que vão viralizar com 4 minutos. O vídeo tem 4 minutos, tem vídeos que vão viralizar com 15, de 1 hora, 2 horas, até 14 horas já vi vídeo com milhões de views, você vai achar. Então não existe uma duração ideal. A grande sacada é que primeiro a intro seja boa, o primeiro minuto seja muito bom. Então se você conseguir entregar isso, tá ótimo. E aí entra, claro, uma questão de que se você quer aumentar a retenção
da pessoa ali, ela assistiu um outro vídeo teu e tudo mais, o seu vídeo ele tem que entregar o maior conteúdo de valor possível naquele tempo que ele se propôs a ser. Então, às vezes, chega um cliente e fala assim, eu gravei esse vídeo aqui em 10 minutos, mas você vai ver, a partir do minuto 6, por exemplo, é bullshit, é encheção de linguiça e tudo mais. É melhor que você não faça um vídeo de 10 minutos e entregue os 6 minutos perfeito do que você forçar uma minutagem, sabe? Legal. Hoje, pra Talking tem um outro ponto. Porque tem gente que força, né? Tem gente Pô, que eu força. sei que, cara, com 10 minutos é melhor, porque parece mais anúncio, eu já escutei muito isso, né? E realmente existe isso, aparece mais anúncio. Só que é uma lógica burra, porque no final do dia você não quer que o cara veja um vídeo teu só e saia ou não se inscreva. Você quer que ele veja um, veja outro, veja outro. É melhor que ele veja 2 vídeos teus de 5 minutos do que ele veja um vídeo teu de 10 minutos, sabe? Eu sou amigo de um dos maiores youtubers do Brasil, que é o filho dele, que chama Natan Por Aí. Ele faz pra criança. Eu conheço esse cara. Cara, é enorme. Eu não sei quantos milhões de seguidores, mas é dezenas de milhões de seguidores ele tem. E uma vez eu perguntei pra ele isso, e sabe o que ele falou? Ele falou, o tempo do vídeo tem que ser o tempo suficiente pra você contar a história. Perfeito, cara. Acabou. Perfeito, cara. Exatamente o que você tá falando, né? Então, é claro que existe um tempo esperado para algumas coisas. Então, por exemplo, o formato podcast já é esperado que ele tenha pelo menos 1 hora. Dos usuários mesmo. Não é que aquilo vai fazer o episódio dar marcha certo, não é isso. É que os usuários vão esperar que quando eles veem um vídeo de 1 hora que eles vão... Cultural, né? Cultural, uma coisa cultural, de comportamento mesmo. Então tem isso também. O Talking Head, geralmente a gente vê ali de uma faixa de 12 minutos a 18, às vezes 20, 25, tem isso aí. 40 minutos até. Um vlog, mesma pegada, assim, às vezes até hoje eu vejo mais vlogs dando certo, com minutagens mais altas, de 30 minutos, 40 minutos, do A que gente percebeu isso. minutagens menores. Então a gente vai entendendo que não é que existe uma minutagem ideal porque o algoritmo quer isso, é das pessoas mesmo. As pessoas quando veem um vlog, elas se sentem mais à vontade de ver um vlog de 40 minutos, menos editado, mais real, sabe, mais raiz, digamos assim. Verdade. Então não existe um tempo ideal. Sobre frequência de postagem, tudo depende da velocidade que você quer crescer. Aí o cara fala, então eu vou postar todo dia. Aí eu já recomendo que você não faça isso. Porque, em geral, quando o cara posta todo dia, ainda mais pessoas que são ocupadas, eles não conseguem entregar a ideia que a gente passou pro cara, de distrito também perfeito, de roteiro perfeito, fica uma coisa mais desleixada. Perde a qualidade. Perde a qualidade. Mas se tivesse qualidade, seria recomendável? Seria recomendado. Seria recomendado. Exato, seria recomendado. É um pouco difícil. Não atrapalha o algoritmo Não. postar com muita frequência. Não atrapalha. O mundo ideal é que a gente consiga postar o máximo possível com a melhor qualidade possível. Esse é o mundo ideal. Algumas pessoas conseguem fazer isso muito bem. Eu acho que um cara que faz isso muito bem, e é uma construção de anos também, é o Cariani no canal dele. Ele... É todo dia e é assim, média de view altíssima, e viraliza vários, assim, ele faz isso muito bem. E sem edição. Sem edição. Sem áudio muito bom. Cara, cortes em momentos muito, sabe, assim, é um conteúdo, cara, que não é muito trabalhado, essa que é a verdade. Mas ele é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. E eu acho que isso é o que... eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, quando o pessoal fala em tendências pra internet, tendências do marketing, eu acho que autenticidade e verdade, o máximo que a gente conseguir ser, que não dá pra gente ser 100% sincero na internet, não dá. Mas o máximo que a gente conseguir ser é o que mais prediz visualização hoje, sabe? A gente vê vídeos ali sem edição nenhuma, vídeos que são sinceros, a pessoa tirando algo do coração dela, às vezes chorando no vídeo, é o que o público quer ver, sabe? Uhum. Então, sim, não existe uma minutagem ideal, talvez exista ali alguma coisa que a galera prefere ver. Sobre frequência de postagem, como eu falei, se você conseguir postar todo dia, uma qualidade boa, ótimo. Mas em geral, um magic number, assim, 2 vezes na semana. 2 vezes na semana é ótimo, assim. Se conseguir 3, já é perfeito, sabe? É perfeito, não precisa mais do que isso. Essa é real, não precisa mais do que isso. Mas se conseguir, ótimo. Mas assim, 1 por semana, você consegue crescer também. Só é mais lento. Uhum. E aí, o que eu vejo, que quando o cara posta 2 por semana, isso é mais baseado em dados mesmo, quando o cara posta 2 por semana, não é que ele cresce 2 vezes mais rápido, ele cresce 4, 5 vezes mais rápido. Então acaba valendo bastante a pena você pôr um esforcinho um pouco a mais pra conseguir postar 2 por semana. E se o cara tem a ideia de postar formatos diferentes, igual vlog e Talking Head, aí eu não vejo como não ser 2 por semana. Tem que ser, cara. Porque se você postar um vlog e depois um Talking Head na outra semana só, e depois fica um vlog de novo, lento, né? Fica muito lento. Assim, você vai crescer, só que vai demorar 1 ano, 2 anos pra você ter um público fiel ali, pra conseguir extrair alguma coisa daquilo. E hoje em dia não dá pra gente demorar tanto tempo assim pra crescer, cara. Essa é real. Porque o mercado é mega competitivo. Cara, me lembrou um corte que fizeram do Thiago Nigro.
que ele fala o seguinte. Ele dá uma fórmula, cara, em menos de 1 minuto. Ele fala assim, cara, você quer crescer seu canal no YouTube? Descobre quais são os vídeos do seu nicho no YouTube que foram outliers, que pegaram mais de 1 milhão de views. Pega o título desse vídeo, a thumb desse vídeo, melhora ele, melhora o conteúdo, etc. Começa a postar numa determinada frequência. Seleciona 100 vídeos, ele falou. Pega 100 vídeos do seu nicho, outliers. O que você acha disso? Ele manda mexer no título, ele manda mexer na thumb, ele manda melhorar o conteúdo do vídeo. Esse melhorar é que me assusta, porque talvez é onde a pessoa erre. Porque o conteúdo já foi provado, o título já foi provado, a thumb já foi provado. Exato. Quem sou pra falar do Thiago Nigro, né? O que ele falou faz sentido pra caramba. Mas é como se estivesse num nível de abstração mais baixo do que o que eu tô falando pra você fazer. Não tem tanta fundamentação. Não, tem uma fundamentação legal, porque faz sentido, já foi provado, o assunto já foi provado e tudo mais. Mas assim, dá pra gente melhorar isso, é isso que eu quero dizer. Dá pra deixar melhor essa técnica que ele tá falando. Então, ao invés de você se limitar a só do seu nicho, pega dos outros nichos também. Mesmo dos outros nichos? E como adapta? No teu nicho, o que você vai entender do teu nicho? Quais assuntos que tem demanda? Só que você não precisa se limitar à estrutura de título, à estrutura de roteiro, à estrutura de thumb do teu nicho. Você pode pegar outliers de outros nichos. Então, o que eu faço geralmente é, primeiro entender a demanda, quais assuntos que tem mais demanda. Então, por exemplo, hoje, no nicho de saúde mental, falar sobre superdotação tem muita demanda, por exemplo. Mas quando eu for pesquisar um título outlier, um vídeo outlier pra poder me inspirar em título e thumb pra esse vídeo, eu não vou pegar um outro do meu nicho, um outro de superdotação. Eu pego, sei lá, de qualquer outra coisa, de futebol. Porque o que importa pra mim é a estrutura que tá ali, que é uma estrutura que foi provada. O assunto já foi provado, tem demanda. Essa estrutura já foi provada. Eu pego esse assunto e aplico nessa estrutura. O que você chama de estrutura? Seria basicamente, eu vou falar pra IA assim, cara, entende a estrutura desse vídeo, mas coloca esse tema dentro? Exatamente. É isso? Exatamente. É a forma como ele introduz o assunto? Entenda como um template, digamos assim. Um template. Então, quando a gente olha para um roteiro escrito, nós como seres humanos temos um pouco mais de dificuldade de entender isso. Mas existe uma estrutura invisível ali por detrás. Que, bom, aqui do minuto tal até o minuto tal o cara fala dessa forma, depois tem um hook aqui, depois tem isso é uma estrutura. O que a gente sempre fez na mão é exatamente tentar extrair o máximo dessa estrutura. Só que com IA ficou muito melhor fazer isso. A gente vai lá e pede para ela extrair a estrutura principalmente da intro, assim. O que vem depois importa muito pouco, como a gente falou. Mas assim, a gente pede para extrair a estrutura daquilo ali. Então a gente tem uma estrutura de roteiro ali. Quando a gente vai produzir um roteiro, ou quando a nossa roteirista vai produzir um roteiro, o que ela usa é justamente ela usa o conhecimento dela, de roteirista, com certeza, mas ela vai usar, bom, isso aqui é a ideia que eu tenho que fazer. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, vamos falar sobre X, Y, Z. Essa é a estrutura que eu quero que você faça no meu roteiro. Agora aplique essa ideia nessa estrutura. Sensacional. O mesmo prompt serve pro título. Então hoje a gente tem, como eu falei pra você, não só esse banco de dados com um monte de outliers, a gente tem um banco de dados só com os templates que a gente extraiu desses outliers. Então a gente consegue pegar os temas que a gente vai trazer, superdotação, TDAH, qualquer outra coisa, e aplicar em vários templates de qualquer nicho, sabe? Aquele template aquele template, aquela estrutura de título já foi provada. E aí, claro, que quando a gente olha pra uma thumbnail, por exemplo, fica um pouco mais difícil de extrair uma estrutura pronta. Mas existe um padrão. De quando a gente pega uma lista de 100 outliers, por exemplo, 70 deles vão ter um padrão de thumbnail que é um elemento principal, que, sei lá, no caso de um podcast é o host, um elemento de texto, que no caso do podcast é aquela falinha que a gente coloca ali, e geralmente um fundo mais uniforme. Quando a gente faz num canal Faceless, por exemplo, o elemento principal às vezes é uma imagem que representa aquele título num fundo uniforme, e às vezes nem precisa de texto, mas a gente coloca também. Então a gente vai encontrando esses padrões de thumbnail. Uma thumbnail boa, geralmente, não é uma regra, mas geralmente ela não vai ter muitos elementos, ela vai ser algo mais minimalista. Por quê? Quando o cara bate o olho naquilo ali, primeiramente, pouco tempo depois ele já tá vendo uma outra. Ele bate o olho, já scrolla, já tá vendo outra. Mas também no YouTube, quando você passa o mouse em cima, ou mesmo para no celular ali quando você tá scrollando, ele já dá play no vídeo. Por isso que a intro também se tornou cada vez mais importante, né? Então, o tempo que ele tem pra ver aquela thumbnail é muito pouco, é 2 segundos. Por isso que não pode ser uma coisa muito... O cara não precisa raciocinar, o cara não pode raciocinar pra entender aquilo. Tem que ser uma coisa emocional, assim. Ele tem que bater o olho e já sentir vontade de clicar. A decisão de clicar é totalmente emocional, não pode ser racional. Então, existem padrões que a gente vai entendendo de quantidade de elementos, quais elementos escolher numa thumbnail.
E tudo isso vai compondo o que eu chamo dos fundamentos. E aí, claro, o que ele falou faz todo sentido, mas a gente pode melhorar essa técnica também. A gente pode não só pegar do nosso nicho, sempre pegar pra entender a demanda, beleza. Mas estruturas de título, de thumb e tudo mais, de roteiro, a gente pode pegar de outros nichos também, porque não vai mudar nada. O que a gente quer é a estrutura, sabe? Quando eu faço meus vídeos do gelo, cada coisa que eu faço tem uma razão. Que então, massa. o jeito que eu começo, os 3 a 5 primeiros segundos, eu sempre começo com um dilema que abre a curiosidade para a pessoa permanecer no vídeo e entender minha opinião sobre aquilo. E aí, esse conteúdo, quando eu faço, ele abre um leque na cabeça da pessoa que ela fala, caraca, eu quero entender o que ele vai falar disso, porque eu sempre falo de coisas de ângulos distintos. Sempre tem uma música que suporta aquela mensagem. Eu sempre estou em ação, fazendo algo atípico que choca, que é quebrando gelo, jogando gelo, entrando no gelo e entregando a minha mensagem. Você falou muito do começo, você falou muito do estímulo para clicar, da thumb, do título. Em termos de edição, a gente também estava falando assim, pô, Cariani, que eu acho genial, porque o investimento dele é muito pequeno, mas tem também, cara, aquele cara que foi editor do MrBeast, aquele cara que editou lá para os irmãos Paul, que faz uma edição super rebuscada, que ele tem um corte a cada 3 segundos, sabe? Que é um negócio mega trabalhoso. Como é que você olha para esse universo edição de vídeo? Boa. Tem a visão Lutz, que gosta de cinema e tudo mais, e que eu acho que às vezes um vídeo tem que ser lindo, perfeito. Para meus canais pessoais, pro canal do RD e alguns outros clientes, é o que eu tento buscar, assim, aquela edição maravilhosa. Mas a real é que não precisa de tudo isso, cara. Não precisa. Não. Matematicamente, não é isso que faz diferença. Não é isso que faz diferença. Quando a gente pensa até, olhando para um lado mais negócio, uma edição ela vai tirar tempo do seu editor, né? Vai tirar tempo do meu editor e tudo mais. Se o cara... se ele pode gastar uma X quantidade de tempo editando um vídeo, eu colocaria o máximo possível desse tempo, principalmente no começo. Porque é onde as pessoas vão estar ali. Depois que o cara foi convencido a ficar 2 minutos no vídeo, a ficar 3 minutos no vídeo, não só eu já ganhei na competição de todos os outros vídeos do YouTube, como também eu posso fazer o que eu quiser ali, que o cara meio que vai ficar naquele vídeo ali, sabe? E se ele sair, ali é meio que esperado, o usuário, né? Então, quando eu penso em onde colocar os recursos limitados, que é o tempo do editor e tudo mais, eu penso, cara, colocar no começo do vídeo mesmo. Agora, pensando em artisticamente falando, pensando em qualidade mesmo, que é uma coisa que eu gosto de buscar também, nem sempre é o mais lucrativo, mas faz um vídeo ficar muito mais gostoso, muito mais gostoso de assistir. Só que isso não quer dizer que seu vídeo vai pegar mais views, sabe? Então é isso que é importante, é essa divisão que é importante. Eu gosto muito de vídeos bem editados, vídeos artísticos e tudo mais, mas quando a gente olha pra lucratividade daquilo, não faz sentido, porque não é todo aquele trabalho que vai fazer meu vídeo viralizar, sabe? E dá trabalho, cara. Dá muito trabalho. E um editor bom, cara, é raro. Exatamente. Então eu fico pensando assim, cara, eu também sou esse cara perfeccionista. Eu quero fazer, cara, o vídeo mais lindo, etc e tal. Mas, cara, às vezes não é isso, porque você investe um puta tempo, né? Pô, hoje eu tô com um filmmaker me acompanhando. E ele tá novo na empresa. Então ele me pediu, pô, me dá um feedback. Aí eu falei, cara, vou te dar um feedback do seu primeiro dia que me acompanhou. Menos captação. Porque mais captação é mais material, mais upload, mais download, mais tempo para alguém assistir, mais tempo para alguém editar. Não precisa de tudo isso, porque vai tomar tempo da equipe. A gente precisa chipar mais rápido, Sim. né? Só que eu acho que os meus vídeos ainda estão com mais edição do que deveria ter. Eu tô querendo simplificar. E, obviamente, que eu acho que a gente não tá fazendo todo o resto que realmente importa, que é a tese, né? O que eu achei muito interessante, quando você fala assim, cara... Olha como é que eu faço o vídeo. Primeiro eu gravo, depois eu penso no título, depois na thumb. Você faz exatamente o oposto. Exato. Primeiro você pensa na tese, você pensa no conteúdo, você já tem a thumb, você já tem o título, depois vem o vídeo. E isso faz toda a diferença, né, Faz toda a diferença, cara. Quando eu olho pro YouTube, assim, a criação de vídeos, postagem em geral, postar no Instagram também é a mesma coisa. Eu quero maximizar a probabilidade que aquilo dê certo. Eu quero que o meu tempo investido naquela produção de vídeo ou de postagem tenha a maior quantidade possível de chance dele dar certo. E o que eu entendi, não só eu, mas assim, todos os grandes youtubers do mundo fazem a mesma coisa, tá? Eles não gravam o vídeo primeiro. Eles pensam na ideia antes, título, thumb e tudo antes. O
que a gente entendeu é que, bom, pra maximizar essa chance, pra conseguir ter aquele 70% que eu te falei, eu preciso pensar em tudo antes, cara. Não dá pra eu ser refém do conteúdo que foi gravado anteriormente. Se você fica refém, você fica limitado. Essa é a palavra. Você vai diminuir suas chances de viralizar porque você vai ficar limitado. Você vai ter menos oportunidades de título que você pode escolher, de thumb que você pode escolher, de assunto que você pode escolher, que é uma coisa que pesa muito. Então, pra mim, virou um caminho muito claro, assim, de que importa muito mais o que vem antes, assim, da própria produção, da própria gravação, da própria captação do vídeo, sabe? Importa muito mais, essa é real. O que não quer dizer que não seja importante que você faça que você entregue um conteúdo bom, que você tenha uma boa gravação. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo o que pesa mais. Sim. E o que pesa mais, onde eu quero investir maior energia, é nessas primeiras coisas ali, na ideia, no assunto tema, no título e na thumb. E usualmente, pra quem decidiu ser youtuber, é a coisa mais chata. Porque ele fica feliz com o quê? Com a gravação, com a edição, né? Normalmente um youtuber, ele é um editor de vídeo, né? Ele sabe captar, etc. Mas, cara, a gente sabe, né? Que se não tiver muito bem fundamentado esse começo, de nada adianta esse resto, né? Exato, cara. E pra mim é o caminho contrário, assim. Eu gosto muito mais de fazer título, thumb, mesmo? pensar na ideia do vídeo e misturar as coisas do que necessariamente produzir o vídeo em si. A minha diversão maior, assim, o que eu mais gosto de fazer. E também até quando eu olho pra um bom estrategista de YouTube, que hoje a gente tá com mais um contratado lá, a gente tá contratando mais um agora esse mês, o cara tem a mesma ideia, assim, ele gosta mesmo da parte de criar o título, criar a thumb, criar a ideia, sabe? Muito mais do que gravar, muito mais do que aparecer. Nos meus canais pessoais, eu não apareço em nenhum deles. E no podcast? No podcast eu não sou a figura principal ali. O convidado vai falar 80% do tempo, sabe? Eu não vou falar tanto. Então, pra mim, é muito claro o que eu gosto de fazer, é mais ficar no backstage mesmo e criando essas coisas, sabe? E cada youtuber vai encontrar a sua forma de produzir, a forma que dá mais prazer pra ele. Mas existe uma forma que dá mais resultado. Isso é fato, assim. Não sou eu que tô falando, são os dados, são os grandes youtubers também que trabalham em maximizar o lucro deles, MrBeast, esses caras todos fazem do mesmo jeito. É ideia antes, título e thumb antes, e é isso. A gente tem um elemento dentro do YouTube que é o Shorts, né? Que muda muita coisa ali dentro, né? A dinâmica é completamente diferente, a depender do device que você tá na TV, você tá no celular, você tá no tablet, ele prioriza um e outro. Como é que esse elemento Shorts entra na sua estratégia? Boa. O Shorts, ele entra mais como um bônus, porque o que a gente consegue extrair de resultado em cima de um Shorts são inscritos. A gente consegue, postando shorts diariamente e tudo mais, a gente consegue aumentar o número de inscritos de um canal organicamente. O problema é que esses inscritos que a gente conseguiu com shorts, eles não convertem para assistir nossos vídeos longos. Então eu não consigo realmente extrair um valor em cima de eu ter conseguido esses inscritos. A não ser se eu for fechar com alguma marca, alguma coisa do tipo. Mas o postar shorts não encaixa muito bem com o meu método de crescer canais no YouTube. Entendi. O meu método, a ideia é assim... Você não tem atalhos, você vai no modo hard. Porque, cara, tem muita gente que usa shorts como atalho de crescimento, mas não necessariamente vai ter o resultado nos longos. Nos vídeos horizontais, né? É um atalho de crescimento pra conseguir inscritos. E inscritos, cara, desculpa, mas é um número de vaidade, assim. Você pode ter 1 milhão de inscritos e o seu canal pegar 10 mil views, sabe? Seus vídeos pegarem 10 mil views. Eu tenho um monte de aluno que tava com um canal de milhões de inscritos com um canal flopado, assim, não conseguia pegar views. O inscritos é um número de vaidade. Ele não prediz visualização. Ele não prediz que o cara vai comprar as coisas que você tá vendendo. Ele não é um público real. O público real é as pessoas que estão ali em todo vídeo que você posta. Isso é um público. Os seus inscritos não são o seu público, sabe? Uhum. Tanto que, eu não sei se você consome bastante YouTube, mas você deve ter alguns canais que você consome que você nem é inscrito, cara. Você assiste um vídeo, ele fica te recomendando. Eu consumo, por exemplo, eu tô consumindo muito o canal do Thales Gomes agora. Os vlogs dele são bem legais. Estão bem né? legais. E aí eu tô consumindo, eu já vi mais de 10 vídeos dele, assim, um seguido do outro, tudo mais, e eu nem sou inscrito no canal. Ele vai recomendando pra mim, porque o YouTube sabe, bom, que eu quero ver isso. Eu não preciso nem se inscrever, ninguém mais usa a aba de inscrição também. Tá meio parecido com o TikTok, né? O TikTok você recebe muita coisa que você não é inscrito, porque, cara, é o padrão que você gosta, né? É o padrão, exato. Então, assim, o Shorts, ele não entra na estratégia em si. Mas eu não vejo por que não postar Shorts. É isso que eu quero dizer. Tá. Alguma porcentagem, mesmo que baixa, vai converter para um inscrito, um público realmente fiel ali e tudo mais. E outra coisa, o cara que viu Shorts ali, assim como ele viu um Reels teu no Instagram,
ele vai se inscrever, às vezes ele vai até abrir seu Instagram, vai te seguir de outra forma, porque muitas vezes também o público do Shorts, ele é um outro público, não é o público que consome necessariamente o conteúdo longo, vai consumir teus conteúdos longos, então é uma coisa diferente. Eu não vejo por que não postar, mas quando a gente pensa na estratégia de crescimento, um crescimento sustentável, um crescimento saudável, que é mais importante, faça o cliente atingir o objetivo dele com o YouTube, é com vídeo longo, cara, não tem muito pra onde fugir, é onde tá o ouro, sabe? Outras plataformas são melhores para conteúdo curto. Essa é a real. O YouTube começou com Shorts há, sei lá, 2 anos atrás. E o TikTok tá aí desde 2020, 2019, 2018, sei lá. Então, o Reels, mesma coisa. 2020, talvez, 2019. Então, o algoritmo de vídeo curto dos caras é maravilhoso. Assim, em poucos minutos, você modifica o teu algoritmo ali. O do Shorts ainda é uma coisa meio primitiva, assim. Eu faço vários testes e tal, é uma coisa muito primitiva. Lembrando, isso que eu tô te falando agora é do momento atual. É o que eu sinto hoje nesse momento. Pode ser que daqui a um ano eu te fale outra coisa, sabe? Só o algoritmo mudar, que muda tudo, né? Exato. O YouTube tá cada vez mais empurrando os shorts pras pessoas. Então, chega a ser até irritante usar o YouTube. Eu, por exemplo, que não consumo shorts, é um pouco irritante usar o YouTube hoje sem utilizar alguma extensão que bloqueia os pop-ups de shorts lá na minha UI, porque, mano... ele tá empurrando, ele quer que as pessoas passem mais tempo no short. Porque, cara, conteúdo curto realmente é algo sensacional, assim. Pensando em reter as pessoas na sua plataforma, retém muito bem, né? Tira um pouco da saúde mental das pessoas, mas Total, cara. que retém. Funcionou muito bem pro Instagram e pro TikTok. Mas seria Então uma ele tá empurrando. Seria uma funcionalidade legal, cara. Desligar shorts. Cara, eu acho que assim, se você paga o YouTube Premium, você deveria poder tirar o shorts da sua tela. Concordo. E você não pode hoje, tem que usar alguma extensão pra tirar. Porque os caras estão querendo competir nesse mundo. Eu acho que é uma decisão... quem sou eu pra falar qual que é a decisão correta de negócio pro YouTube, né, porra? Mas eu acho que eles estão indo pelo caminho errado. Acho que eles deveriam ter focado mais ainda nos vídeos longos, cara. Que é o grande diferencial deles, né? Ou ter lançado, assim... um outro aplicativo mais social mesmo. Eu acho que o YouTube falta essa coisa mais social, cara. Também eu acho que o YouTube falta uma DM, falta uns stories. Tem story, mas ninguém vê. Falta você poder mandar DM. Há uns 10 anos atrás você podia mandar DM no YouTube. Isso é muito legal. E você não sabia pode, disso, sabe? Podia. Então uma coisa que pra mim, se eles tivessem feito isso, seria muito mais interessante. Mas não, eles estão querendo focar nos shorts, né? Eu não sei qual que é a estratégia de negócio por trás disso, assim, mas eu acho que é a decisão pior, assim, pelo menos pros criadores, né? Não sei se você ouviu falar do termo enshitification. Merdalização das coisas. Pra mim é o que tá acontecendo, assim. O YouTube, num primeiro momento, ele queria trazer... O principal público pro YouTube eram os viewers, né? Ele queria agradar os viewers o máximo possível. Depois ele virou agradar os criadores o máximo possível. E agora é agradar os acionistas o máximo possível. Então, como ele não tem concorrente, não tem quem compita com o YouTube nas diferentes vertentes que ele atua, ele pode tomar qualquer decisão que a gente é meio refém dele, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda bastante, da plataforma. Mas, enfim, toda plataforma tem seu problema, né? Mas isso me incomoda bastante, essa forçação de barra com algumas coisas e esquece de focar em umas coisas que seriam muito mais interessantes pros criadores, sabe? E no final do dia, é os criadores que carregam a plataforma, né? Os criadores que criam conteúdo ali. Tem uma coisa nova aí surgindo nos papers de algoritmos de recomendação, que é o Genrexis, que é algoritmos de recomendação generativos. Ele te recomendar um vídeo, mas que foi criado a partir do que você demonstrou para o algoritmo que você gosta. Não é nenhum criador que criou, é um vídeo criado por IA. Caramba, cara. Isso é uma coisa louca. Em tempo real ali, praticamente. Que loucura, cara. Claro que ainda é muito lento para você poder colocar isso no YouTube, mas eu imagino que se eles querem tanto assim tirar os criadores da jogada, terem a maior parte da agência em cima deles, né? O caminho mais óbvio vai ser esse, assim. Eu acho que Instagram, TikTok, YouTube, todos vão produzir o próprio conteúdo em breve, assim, sabe? Cara, falando especificamente sobre podcast, como é que eu gravo meu podcast e como muitos podcasts são gravados? Eu não sei como é que é o seu, mas eu estudo o convidado e eu estudo as possibilidades de conteúdo. Cara, quais ângulos eu posso ir, o que eu posso tocar, quais os caminhos, mas eu deixo fluir. Isso significa que pode surgir um caminho não previsto ali dentro e aquele ser o melhor caminho da conversa, por exemplo. Isso significa que é provável que o título e a thumb venham depois. Uhum. É um fato isso? Ou você ainda enxerga que poderia, ainda assim, ter um título e uma thumb antes do podcast? Boa, perfeito.
Pô, pergunta sensacional, cara. 50% do que a gente posta hoje lá no Lutz Podcast, o título e thumb já vem meio que pronto, assim. Antes do podcast. Antes do podcast. Mas antes mesmo até de achar o convidado. A gente primeiro pensa num título e thumb, assim, que às vezes vai dar certo, a gente já tem essa possibilidade. E aí depois que a gente vai fazer uma vez por mês, a gente faz um processo de buscar convidados, quem seria interessante. E aí sim a gente vê alguém que encaixaria naquele tema ali. Então a gente pensa isso. A outra metade disso, dos conteúdos que a gente posta, é o que você falou. É um convidado que, pô, eu gostei do conteúdo do cara, quero trazer o cara. E é isso, eu não tenho um título e thumb pronto ainda. Eu vou fazer uma pesquisa, hoje em dia eu faço um roteiro de perguntas que eu quero fazer. Dificilmente eu uso, igual você tá aqui, eu não fico olhando o roteiro e tal, mas eu faço pra organizar minhas ideias. Mas assim, você deve já ter percebido que a maior parte das vezes, cara, a conversa toma um caminho imprevisível, não tem como prever. E aí, nesse caso, o que a gente faz hoje né, o nosso processo é o seguinte: o episódio foi postado, depois uma outra pessoa assiste o episódio inteiro e extrai ali os principais pontos, que seriam os cortes, digamos assim, né, a divisão de assuntos que tá ali. Com isso a gente tem uma visão macro de quais foram os assuntos falados ali. A construção do meu título e thumb é baseado no que tem de principal naqueles assuntos, mas que ao mesmo tempo eu faço uma pesquisa e entenda desses assuntos que foram falados, desses principais, qual teria mais demanda. Então, e aí isso mudaria pra cada canal, sabe? Hoje, se eu falo de negócios no meu canal, flop. Se eu faço um título e thumb de negócio no meu canal, Lutz Podcast, se eu falo de ansiedade, vai bem pra caramba. Então, tem essa pesquisa. Então, eu tento transformar, às vezes, uma conversa que... Às vezes falamos mais de negócio, eu tento embalar aquilo de uma forma mais de saúde mental, Saúde por exemplo. mental. Então, é a forma que eu encontrei. Como eu falei, não é a forma ideal. Mas o formato podcast, o legal dele é isso também. Às vezes, algumas coisas te impressionam. Às vezes, o imprevisível é bom do podcast também. Isso te força também a ter uma habilidade ótima, que é tentar pensar no título e thumb com o episódio já gravado, com os assuntos já falados e tudo mais. Mas é isso, a gente consegue prever algumas coisas, mas tem outros que não dá. E a gente pega essa transcrição, entende quais são os assuntos macro ali, e com base nisso constrói um título e thumb, sabe? Utilizando os mesmos conceitos que eu falei anteriormente. Interessante. Você cruza com os temas que estão em altas, né? Por exemplo, a gente usa esse PIN aí de IA para gravar. Porque é a partir daqui que eu vou trabalhar os títulos, é a partir daqui que eu vou trabalhar as thumbs, é a partir daqui que eu vou preparar o trailer. Mas eu não cruzo com os temas, com os assuntos mais buscados, né? E como que você pensa esse título e thumb hoje pro seu podcast? Como que o pessoal pensa? Então, sou eu que faço até hoje, né, isso. Eu sempre uso o contexto, eu sempre uso o contexto do podcast, os temas que foram falados, que é isso que você falou, eu só não cruzo com os temas em alta. Então, por exemplo, daqui tá fácil, porque a gente tá falando de YouTube, então provavelmente eu vou colocar alguma coisa sobre algoritmos, sobre etc e tal. Mas seria muito melhor se eu tivesse alguma fundamentação de, cara, esse tema aqui que vocês conversaram, os assuntos em alta são esse. Então as sugestões de títulos são essas, as sugestões de thumb são essa. Mas eu tento dar o máximo, eu faço assim, ó, se o convidado é muito famoso, eu coloco o nome dele na frente. Eu percebi isso lá no teu Olha ele fazendo o algoritmo reverso. Se o convidado é famoso, mas não tanto assim, eu coloco por último. E eu coloco... cara, vou ser bem sincero. Eu fui lá no The Diary of a CEO, vi os melhores títulos dele e eu comecei a fazer títulos parecidos. Então eu via, cara, eu chamei um cara aqui que fala desse assunto. Deixa eu ver se tem um cara falando sobre esse assunto lá para eu trazer títulos parecidos. Então no começo, quando eu mudei assim o formato, eu fiz isso. Hoje, cara, meu algoritmo tá um pouco mais treinado, então ele já meio que gera ali para mim. Eu sempre gero muitas possibilidades, eu peço para ele ranquear de acordo com alguns critérios que eu considero, mas ainda não é fundamentado em dado. Eu acho que falta esse pilar ainda para mim, sabe? Hoje você, por exemplo, você consegue me citar os 5 assuntos que mais dão view no teu canal? Não consigo. Isso é uma coisa que, cara, é fácil de você puxar ali. Você vai extrair o Excel mesmo, o CSV que o próprio YouTube gera pra você. Você não vai pegar pela maior quantidade de views, você vai pegar por pontuação de outlier. Tá. Você vai pegar a mediana ali do teu canal e tudo que tiver 3x acima da mediana, você vai entender. E eu sei isso pelo Analytics e pelos termos buscados? Eu sei assim, puta, cara, o tema que mais deu resultado pra gente, e eu repeti porque eu quis testar, o vídeo que mais teve foi jejum. Legal. Jejum brutal. Aí eu chamei a mesma pessoa, cara, vamos fazer mais um de jejum? E foi muito bem.
Não passou o primeiro, mas foi muito bem. Mas é que a thumb do primeiro foi brutal, assim, sabe? Foi um cara que perdeu 130 quilos, eu acho, em um ano. E aí eu coloquei esse assunto, assim, então chamou muito atenção. Eu cresci muito por conta disso. Mas eu não sou um canal de emagrecimento. Perfeito. Eu sou um canal de alta performance, né? O que você pode fazer? Quando você pega os seus vídeos que são os outliers do teu canal, você não só entende quais são os assuntos que vão acabar trazendo mais... que vão ter mais demanda, você entende quais são as estruturas mesmo de título que você pode utilizar. Então, às vezes, você consegue reutilizar aquela estrutura várias e várias vezes para outros assuntos e ir testando, sabe? O que eu entendo hoje, assim, no meu podcast, pelo menos, e nos podcasts dos meus amigos, que eu tenho hoje muitos amigos que fazem também podcast, a gente vai conversando sobre isso, é que, assim, o público vão ter fase, o público vai ter fase, sabe? Então, teve uma época ali que falar sobre TDAH, porra, dava view pra caramba. E a gente vai se aproveitando. Tem uma hora que já viram tudo que tinha pra TDAH, depois virou superdotação. Vai ter uma hora que já viram tudo sobre superdotação. Depois virou ansiedade, e aí vai. Tem alguns que sempre estão em alta, mas assim, vai modificando. A questão é que esse processo de análise é algo que você faz recorrente, sabe? Hoje, você vai abrir, vai extrair, vai entender, tá, quais são os vídeos hoje meus que são outliers e que também, views por hora, é uma métrica legal de você olhar. Quais vídeos meus hoje estão pegando mais views por hora? Porque aí vira uma bola de neve quando você faz um vídeo teu. Quando tem um vídeo teu com muitas views por hora, o que acontece? Quando você posta um vídeo, tem alguma coisa relacionada com esse, seja o tema, seja a estrutura e tudo mais, o algoritmo vai ter mais chance de recomendar esse outro vídeo aqui também. E aí, se você faz isso algumas vezes, vira uma bola de neve. Então, você consegue meio que dar algumas farmadas em views se você fizer isso, sabe? É interessante. É interessante olhar isso. Não é o que, nossa, vai salvar um canal. É um bônus, assim. É igual tomar suplemento, é a cereja do bolo. Mas tem que dormir bem, tem que treinar, e tudo mais. Então, é uma cereja do bolo, é algo legal de fazer. Mas o principal é isso, cara. É entender muito bem, assim, o que dá certo hoje no teu canal, sabe? Cara, tem uma plataforma que ela é uma plataforma de SEO para YouTube. Eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas eu lembro de ter entrado lá, você deve saber quem é. Vale a pena uma plataforma dessa? Funciona bem para o Brasil? Serve para o contexto de podcast? Cara, qual que é a sua visão? Legal. A minha visão é a seguinte. SEO é uma coisa um pouco ultrapassada quando a gente olha para YouTube, assim. O que é SEO, né? Search Engine Optimization. É uma otimização que você está fazendo para o mecanismo de busca do YouTube. A grande questão é que a maior parte das views que você vai receber no teu podcast, no teu canal pessoal, e que eu recebo, que os YouTubers recebem, todo mundo recebe, não vem do mecanismo de busca. Tirando para alguns canais que vão ser canais de tutorial, sei lá, tem um cara um aluno meu que ganha muita view fazendo tutorial de como consertar eletrodomésticos, assim, em geral. Então ele vai pegando e vai... então todo mundo diz, minha TV Samsung modelo tal pode funcionar. Ele faz um tutorial em cima disso. Ele funciona bem para SEO, que a pessoa vai pesquisar aquilo e tudo mais. E ele ganha na quantidade, assim. Ele tem muito vídeo postado. Absurdo. Poucas views em cada, mas tem muitos vídeos. E constante. E foram anos pra ele construir esse canal. Caramba. Hoje ele ganha bem com esse canal, mas foram anos pra ele construir esse canal. Eu tenho outro aluno também de SEO que foi a mesma ideia, só que ele faz um canal de tutorial também, só que de coisas mais de software, essas coisas assim, em inglês. Também ganha super bem, mas foram anos até ele conseguir ganhar alguma grana boa com isso. Esse é o SEO, é você otimizar pro mecanismo de busca. A maior parte das views do YouTube não vão vir do mecanismo de busca, cara. Vão vir de você ser recomendado pelo YouTube. Você tem que ser recomendado. E você pode... E não são as tags que fazem isso, não é a descrição que faz isso. Não é nada disso. É aquilo que a gente conversou antes. Tudo que a gente o falou. cara tá clicando e tudo mais. Então, essas plataformas, tem algumas que fazem esse trabalho de SEO. A parte de SEO delas não é tão interessante. Mas eles têm outras coisas legais. Eles têm gerador de título com IA, que às vezes a IA deles já tem um prompt legal ali pra gerar alguns títulos. Às vezes funciona bem, às vezes não. Eu prefiro confiar na minha, que tem certeza que tudo que eu tirei é outlier. Tem uma plataforma muito legal, pessoal que quiser assinar, acho que vale a pena, chama One of 10. One of 10. Sabe quando você posta um vídeo no YouTube e fica lá o 1 de 10 e tudo mais? Uhum. O nome da plataforma é isso, One of 10. Ela foi criada por um cara que ele trabalha com automação de YouTube, um gringo. Ele cria canais automatizados, umas coisas assim, bem legal. E ele criou essa plataforma que ela funciona como um mecanismo de busca para o criador encontrar os vídeos outliers que eu te falei. Então lá você consegue pesquisar e filtrar por... eu quero... Só me mostre vídeos de pontuação 5x outlier para cima de pelo menos 100 mil views nos últimos 6 meses. Aí ele vai te mostrar isso. Aí é com isso que você pode construir os seus títulos, suas thumbs. Animal. Isso é muito legal.
Agora eles lançaram também, mas é um plano acima pra você gerar título e thumb também com eles e tudo mais. Isso eu acho que é uma plataforma que vale muito a pena, porque ela é baseada nos princípios do Outlier que eu te falei. Sensacional. Essas outras eu acho que não é tão interessante. Essa do One of Day eu consegui um acesso vitalício lá. Caramba, entrou super cedo. Entrei super cedo, cara, a gente fazia parte de uma comunidade de YouTube lá, uma comunidade gringa. Hoje não existe mais, eu sinto muita falta. Nessa comunidade tava o MrBeast lá, cara, era muito foda. Tinha 100 pessoas, assim. Era uma coisa bem nichada. Foi um dos caras mais fodas de YouTube, assim, chama Wono. Vale a pena buscar esse cara. Wono. Wono, W-O-N-O. Tá. Ele é um estatista. Eu aprendi muita coisa com esse cara, vamos ser sinceros, sabe? Eu paguei mentoria desse cara, milhares de euros, mesmo? assim. E participei dessa comunidade. Essa comunidade eu pagava 1.000 euros pra estar nela, todo mês. Caramba. Mas tava os caras mais fodas lá. É o MrBeast e vários outros que a gente nem conhece. Cara que faz 1 bilhão de views por mês. Uau. 1 bilhão de views por mês. Vídeos longos, tá? Cara que tem 5, 6 canais em espanhol, inglês, tudo. São pessoas que a gente nem sabe que existe, mas existe, cara. Hoje eu me gabo porque minha empresa fez 1,4 bilhão de views. Caramba, Esse cara faz isso todo mês. Tá ligado? Nesse período com mais seus de 100 clientes. funcionários. Nossa, cara, impressionante. E aí nessa comunidade, ele lançou na época esse produto, aí eu entrei e ele deu acesso vitalício pra galera que tava lá. Foi isso. Pô, uma forma de recompensar Exato. pela confiança, né? Cara, você falou do MrBeast, cara. Ele me parece ser um fenômeno, né, cara? Como é que você enxerga ele, assim? Cara, você já viu os vídeos antigos dele? O que você chama de antigos? 15 anos atrás. Não vi. Eu vi só aquele dele, o mais famoso dele falando, né? Abre o YouTube dele depois e vai e filtra pelos mais antigos. Tá. Ele tá há muito tempo fazendo isso. Muito tempo. Exatamente igual. Não. Ele foi aprendendo tudo do zero. Porque hoje, eu aprendi muita coisa olhando pro canal do MrBeast. Mas ele, pensando em otimização de algoritmo, o que realmente importa, fazer título e thumb antes, ele foi o cara que pensou nisso antes de todo mundo. É mesmo? Sim. E isso é uma construção. Você olha o vídeo de 15 anos dele, 15 anos atrás que ele postou. Não, 15 anos é muito, né? Uns 12 anos atrás, assim. Você vai ver que ele era muito noob, assim. Dava pra ver, porra, ele não sabe nada de YouTube, hoje a gente olhando, né? E com o tempo ele foi melhorando. Aí acho que é lá pra 2018, assim, que ele realmente começa a pegar mais views. Ele entende mais sobre o algoritmo, começa a pensar em título e thumb antes e tudo mais. E depois ele estoura, vira realmente um fenômeno, assim. Mas ele não surgiu do dia pra noite, cara. Ele postou diariamente todos esses anos aí. Diariamente. Agora que ele posta menos, porque ele sabe que ele não precisa disso, né? Mas nessa época ele postava diariamente. E ele conta a história, né? Você já deve ter visto os podcasts dele, que ele participou. Ele conta a história, ele ficava junto com os amigos dele lá no Skype, todo mundo tentando encontrar qual que seria o hack do algoritmo, como que a gente otimizaria pra ser recomendado. E ele pra mim, é um dos pioneiros nessa parte de otimizar realmente para o algoritmo, sabe? E isso foi mudando com o tempo. Teve uma época que dar like no YouTube era meio bugado. Você dava like, seu vídeo recebia muito like, assim, nem precisava de tantos, já ia pra home do YouTube. Caramba. As coisas não faziam sentido, assim, sabe? Isso foi tudo sendo arrumado com o tempo. Mas, enfim, ele foi o pioneiro nisso tudo, sabe? E ele não veio do dia pra noite. É uma construção. Agora, ele, além de fazer toda essa parte muito bem feita, né, cara, de muitas thumbs, de estudar muito tema, e se ele não chega no tema, cara, puta, desse assunto não chegamos, não escolhemos uma thumb legal, ele não faz, né? Ele só vai quando ele, cara, sente confiança. Só que, cara, ele chega a investir, às vezes, mais de $1 bilhão num vídeo, né, cara? Ele faz uns negócios surreais, assim, né? E exige confiança pra saber que o dinheiro vai voltar, né? Eu acho que no começo ali, pra ele, era até um pouco mais fácil. Porque teve um momento ali específico que ele investia $10 mil, o vídeo voltava pra ele 100 mil. Então, o legal de olhar pro MrBeast é olhar por essa ótica. Quanto que ele investiu naquele vídeo? Ok, mas olha quantas views pegou aquilo, cara. Com o AdSense que mais paga no mundo, que é o AdSense de vídeos em inglês, ele não perde o dinheiro, sabe? Assim, quando a gente olha pra ele e fala, nossa, ele toma decisões muito arriscadas, mas ele não perde mais dinheiro. Acho que no início ele perdeu bastante, mas teve uma época aí que ele farmou muita grana, essa é a real, que ele investia $1 mil num vídeo só, $10 mil, assim, ganhava 100 mil, coisas bizarras. E hoje, ele já sabe muito bem quanto que um vídeo vai dar pra ele, cara. Eu olhando pra ele, olhando pra empresa dele, pro tamanho que ele tem, o tipo de gente que ele tem contratado ali, eles não estão pra brincadeira não, velho. Eles sabem exatamente quantas views vai pegar um vídeo, sabe? Dificilmente eles vão tomar uma decisão que não vai dar certo, sabe? Se é pra pegar pouca view, ele tem um porquê disso, sabe? É como eu enxergo, pelo menos. Sabe o que eu fico pensando, cara? Que um cara que chegou nesse nível, que talvez seja próximo do que você hoje tem de clareza como
chegar lá, que é, cara, ele tá há tantos anos, ele já entende tanto. Ele já deve ter um monte de inside information que antes não tinha, que valida o que de fato ele faz. Ele tem ferramentas únicas que só ele tem hoje em dia. Ah, olha isso, cara. Ele deve só ter... o canal dele tem acesso. Eu acho que o desafio deve ser, cara, mais de temática, né? Porque ele faz uns vídeos muito fodas já, ele já tem editor, ele já tem time, ele já tem tudo pra tudo. Mas a temática, cara, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Porque, cara, quantos vídeos esse cara já fez, né? Hoje pra mim ele é aquele cara que passava na TV e que fazia desafios. É meio que isso, só que pra novas gerações. Não tem... Então chega uma hora que vai acabar as ideias, cara. Ou, assim, se não for ir para a lua, ninguém vai assistir. Essa é real. Porque, cara, ele já fez... Eu lembro, um dos que me chamou muita atenção... eu não sou um cara que mega assiste todos, mas eu faço questão de assistir de vez em quando, porque é uma aula assistir os vídeos dele. Mas foi quando ele replicou o Squid Game. Sim. Lembra? Cara, isso aí quebrou Esse a internet. eu acho que foi um dos brutais, né, que ele fez. Talvez seja até o que até hoje pegou mais views. Eu lembro que acho que não teve nenhum vídeo dele que passou nas primeiras 24 horas a quantidade de views que esse vídeo pegou. É que assim, são milhões de dólares investidos naquilo ali. Ali foi brutal, né? Foi brutal. Tem outras coisas que, como a gente falou, de insider information, assim, algumas ferramentas que ele tem acesso, que ele teve acesso antes de todo mundo, que traduziam os vídeos pra ele. Tem várias coisas, assim, que ele teve acesso antes de todo mundo, que naquele momento específico fez esse vídeo ir tão bem, sabe? Não foi só a ideia do vídeo, não foi só... Óbvio que é muito foda, mas tem outras coisas nesse mundo, assim, que entram nisso. Tem algumas coisas também, não sei se você sabe disso, mas existem tipos de conta no YouTube que tem acesso a algumas coisas específicas. Tem um tipo de conta no YouTube hoje, depois eu te mando alguns canais que tem isso, que se você abre um vídeo dele... Hoje se você abre um vídeo no YouTube, não aparece um monte de vídeo recomendado? Sim. De diferentes canais. Tem um tipo de conta no YouTube que só aparece vídeos daquele canal. Olha só. Esse é o tipo de coisa que não só o MrBeast tem acesso, mas outros canais também têm acesso a isso, sabe? Desses canais gigantescos. Porque pro YouTube é mais eficaz que seja dessa forma. Ele vai ter mais watch time, vai passar mais tempo ali. E pra gente que é criador, assim, médio pra pequeno, não vai mudar nada pra gente, sabe? Então, tem outras coisas que englobaram ali, que fizeram esse vídeo ser tão estrondoso, mas o fato é que pra mim até hoje é o melhor vídeo dele, assim, de pensando em produção, em diversão assistindo aquilo. Ganhar até dos mais recentes, aquele da fábrica de chocolates que ele fez também. É legal também, mas assim, esse do Squid Game pra mim é o ápice. E eu acho que ele surpreendeu, porque ele falou assim, cara, o cara fez todos os cenários. Ele fez o jogo igualzinho, olha que brutalidade. O mundo ficou em choque. Na semana seguinte ele solta os bastidores de como ele fez tudo. Exato. Cara, ele quebrou a internet 2 vezes, cara, né? E haja grana, né, cara, pra botar nisso daí. Você acha que se pagou essa parada? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, pensando em AdSense só, eu não tenho dúvida que se pagou. É só... É mesmo? Pega o seu RPM, multiplica por 10 ou 15, é o RPM dele naquele vídeo ali. E aí faz as contas. Eu acho que se pagou só de AdSense. Mas ele tinha um patrocínio. Aquilo depois fez ele fechar contrato com a Prime. Aquilo, assim, ele não, como eu falei, ele não faz nada pra jogar dinheiro no lixo, assim, ele é bem esperto quanto a isso, a equipe dele é bem esperta. Eu acho que, assim, tudo que aconteceu naquele vídeo e o que acontece no vídeo dele, as coisas que acontecem são programadas. Não, pode ser que tem muita coisa real ali, mas a ordem que acontece as coisas, quem que perde primeiro e tudo mais, tudo programado pra atrair o máximo de gente possível e reter o máximo de gente possível, coisa que a TV já faz há muito tempo, mas ele aplicou isso no YouTube. Então, eu acho que pagou só de AdSense, mas vamos tirar isso do caminho. Cara, só a visibilidade que deu pra ele nisso aí, ele quebrou tudo com isso aí, cara. Ele fechou contrato com a Prime, depois fechou mais um monte de patrocinador. Então, na minha visão, assim, o negócio do MrBeast hoje é bizarro. Eu acho que às vezes até ele não divulga tanto, assim, o sucesso que eles têm, mas assim, cara, pensa nos vídeos que ele já postou há 3 anos atrás, que até hoje dão views pra caramba. Esse vídeo que, beleza, teve um custo ali naquele momento, mas ele continua dando view até hoje. Tem os patrocinadores que ele tem a própria marca dele. Pois é, lançou hambúrguer, chocolate, não foi? Exato. Feastables, né, o nome da marca dele. Então, na minha visão, assim, pensando em negócio de YouTube, esse cara zerou o jogo. Assim, não tem muito pra onde fugir depois daquilo. Ele trouxe o que tinha de melhor na TV, que era você saber exatamente o que dá certo, o que dá view, e trouxe pro YouTube, ao mesmo tempo que ele juntou isso com ele é carismático pra caramba, ele tem uma equipe muito boa, cara, por trás dele, essa é real, ele tem uma equipe foda de editor, roteirista, o pessoal que tá perto dele, que são apresentadores também, junta isso com anos e anos e anos consumindo e testando isso, é impossível alcançar o cara. E ele tem um negócio hoje bilionário, assim, então... Bilionário, né, cara? É importante as pessoas saberem. Cara, pra gente já caminhar pro final, uma última pergunta que eu queria fazer pra você.
Você chegou pra mim e falou assim, Toledo, você vai ver como agora o seu canal pessoal vai crescer mais fácil do que o seu podcast. Muitas pessoas que estão assistindo a gente, cara, estão no dilema de produção de conteúdo e eventualmente se deparam com o YouTube. Só que me parece que o modo padrão de todo mundo é iniciar um podcast. Se você fosse hoje recomendar para uma marca que quer começar a produzir conteúdo no YouTube, você recomendaria ir para um podcast ou para um formato mais flexível? Tipo um Talking Heads da vida ou um Faceless? Definitivamente, se é o primeiro formato que ela vai fazer, não seria podcast, cara. Acho que Não seria? Não seria podcast. Eu acho que a gente sabe, tem várias vantagens em ter um podcast. Ele é ótimo em vários sentidos. A gente conecta com pessoas, o negócio do podcast não é só o vídeo sair e você ganhar um dinheiro com AdSense. Não é isso. São as pessoas que você conversa também, os negócios que você veste, várias coisas. Isso engloba. Mas assim, o problema do podcast é que ele é pouco previsível, a gente não consegue realmente criar um plano muito bem de conteúdo que vai, como eu te falei, ter uma chance mais alta de viralizar, demora mais, é um formato que tem menos demanda. Dependendo da marca, eu recomendaria ou vídeos assim mais bem produzidos, que seria, sei lá, se eu fizesse com a Red Bull hoje, me manda a lista de atletas que você tem. Aí, tem esse cara aqui que pula paraquedas, esse cara aqui não sei o que lá. E a gente pensaria em vídeos bem MrBeastizados pra esses caras. Aí são vídeos mais bem produzidos que talvez demorariam um mês pra produzir. Beleza. Mas pra maior parte das marcas e pessoas, eu recomendaria o Talking Head, porque é um formato que você tem controle total do que vai acontecer ali. Você pode ter um roteiro palavra por palavra, você sabe tudo o que vai acontecer, título e thumb já de cara. O problema do Talking Head é que dependendo do que a sua marca faz, o que sua marca fala, talvez não seja o mais dinâmico. Aí quando eu olho, por exemplo, pros vídeos do Thales Gomes, que a gente falou, pra mim, pra um empresário, assim, esse tipo de vlog de dia a dia, que quer usar o YouTube como uma maneira de trazer clientes pra empresa dele, G4, faz muito sentido esse tipo de vlog, sabe? É o dia a dia do empresário e tudo mais, porque ele quer atrair empresários pra isso também, sabe? Aí, entrando marca de suplemento, uma marca também, sei lá, a Adidas Running, pode falar o nome de marca aqui? Pode. A Adidas, o time de corrida da Adidas quer fechar um trabalho com a gente. A gente faria todo um trabalho que não seria um Talking Head exatamente, mas seria 40% do vídeo Talking Head, os outros 60% o cara na rua correndo e falando. No mesmo vídeo? No mesmo vídeo. Faria uma mistura ali de vlog com Talking Head, que é um formato bem legal também, que eu gosto bastante. Isso é bem legal, cara. Bem legal. Isso é bem legal. Eu acho que é o formato assim mais que pega o melhor dos dois mundos. A mistura do Talking Head com um vlogzinho ali, sabe? É o mais legal. Sensacional. Então, mas definitivamente não recomendaria podcast. Eu pegaria um formato desse aí. Ou Talking Head, ou um Talking Head com vlog. E dependendo do que a marca quer, igual no caso do RD, e eu trouxe também que a gente tá pra fechar, um Faceless. Que é o canal aí que a gente não precisa ter nenhum apresentador, nada. É só você sentar a bundinha na cadeira aí que minha equipe faz tudo, sabe? É um formato ótimo. A única desvantagem é que às vezes não tem um rosto ali pra você se identificar. Que é uma coisa importante hoje em dia, principalmente, né? Mas tem outras vantagens, né? Tem outras. A gente consegue produzir um monte de vídeo de uma vez. Tem outras vantagens de ter um canal Faceless. Então, seria isso. Valeu, meu irmão. Sensacional. Alguém pode se interessar em falar assim, cara, e aí, como é que eu vou lá pra Curious? Boa, cara. Onde a gente acessa, o que a gente busca? Boa, cara. Você pode entrar no site, staycurious.com.br. E lá você vai encontrar todos os produtos, todos os nossos cases. Você vai ver lá o que o pessoal que trabalhou com a gente já falou sobre a gente, falou sobre o nosso trabalho. Então tem case lá do Pedro Sobral, case do Wesley, dessa galera toda aí, da Max, da Mari, né, da Max, tem todos esses cases lá. Lá vocês vão encontrar não só o produto do BPO, que é isso que eu tô falando, que a gente tá preparado para cuidar de 100% de um canal, mas também tem mentoria, consultoria, tem a Ordem do Coelho, que é a minha escola, né, de YouTube, minha comunidade, e também o Lutz Podcast lá, sei lá, se você tem alguma marca, alguma coisa que tá interessado em patrocinar um podcast sério de saúde mental, o Lutz Podcast eu acho que é um bom caminho, assim. A gente tem vários cases também legais lá com grandes marcas, vários anos aí com a Insider já, estamos com a Fiber agora também, então seria tem vídeo meu lá também. Exato. Inclusive já fiz um convite pra você ir lá no Lutz Podcast de novo, se você topar. Animal, lógico, tá topado. Muita coisa nova aí pra gente falar. Verdade. Acho que seria bem legal. Fora isso, tem o meu Instagram, que lá tem link pra você acessar todas as outras coisas. E meus outros canais no YouTube. Além do Lutz Podcast, tem o Coelho Branco e o Estoico Moderno, que são canais de filosofia. Animal. Vamos colocar tudo nas descrições. Valeu, meu irmão. Foi demais. Obrigado. Valeu, obrigado. Você que ficou aí até o final, só garante que você tá inscrito. O algoritmo te ajudando a receber o conteúdo. Beijo pra você e até a próxima semana.